Obrigado pela certeza da tua proteção e cuidado. E pela alegria de servirmos ao Senhor em tua igreja, como um único povo, uma mesma missão, um mesmo objetivo, salvar do pecado, guiar no serviço e nos prepararmos todos para o encontro com Cristo. Amém. Te pedimos a tua presença, sabedoria e entendimento e a alegria de continuarmos servindo ao Senhor com tudo que o Senhor nos deu, com os dons e talentos também com a nossa vida. Te pedimos tudo isso agradecidos por tantas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu, de repente, acho que ficamos, pode ser, desse lado aqui? Se não for pedido demais, já pedido demais. Aí ficamos mais concentrados aqui, acho que fica um pouquinho melhor, né? Acabei esquecendo de gravar um negócio aqui. Deixa eu só dinâmica, né? E pelo convite de estar aqui com vocês, como eu estava conversando aqui no começo, já fazia 5 anos que eu não vinha para cá, então é uma alegria poder voltar para essa igreja aqui, né? Queridos, aqui nós temos uma união de desbravadores e os futuros líderes de aventureiros, né? E esse é o Ministério NDA, né? Que a gente chama, né? O Ministério NDA, que é N de Ministério, D de Desbravadores e A de Aventureiros, tá ok? Bem simples assim. E eu assumi esse departamento agora fazem um pouco mais de 5 meses, né? Estava com o pastor Cital ainda ali em Palhoça, São José, né? E ali então o pastor Joel, que atendia esse departamento da associação, e aí então houve uma mudança, e aí então o pastor Joel voltou ao distrito e eu assumi então esse departamento agora, e estamos aí a todo vapor. Esse ministério é muito vibrante, né? É um dos ministérios mais animados e fortes da igreja. Nenhum ministério é tão forte na igreja quanto esse ministério, né? Em todos os aspectos. Por exemplo, os bravadores aventureiros hoje estão entre os ministérios que têm as portas mais abertas para a entrada de meninos, meninas, desde crianças, juvenis, adolescentes, jovens e também adultos para dentro da igreja. E como grande propósito de tudo que nós fazemos, incluindo os bravadores aventureiros, é missionário, é cumprir a missão, então é uma bênção poder trabalhar com isso, com a missão através do departamento deles. Então hoje, a maior parte das pessoas que são batizadas de adolescentes, de jovens, de juvenis, são através dos aventureiros e desbravadores, né? Hoje, comparando com todos os outros departamentos da igreja, e cada um deles tem a sua importância, o seu valor e tal, e realiza e cumpre a missão e batiza muita gente, mas ninguém batiza tanto na igreja quanto os bravadores e aventureiros. Então, é todo um processo muito bem organizado, né? Então, a gente é uma porta aberta para trazer de fora para dentro da igreja. Em segundo lugar, além de trazer de fora para dentro, esse é um departamento que mantém dentro da igreja. Quando nós temos ali juvenis, adolescentes, jovens participando ativamente dos desbravadores e aventureiros, nós vemos então eles se envolvendo, participando e mais firmes na igreja. Já é estatística comprovada de que aqueles que passam pelos aventureiros e pelos desbravadores, eles têm uma tendência a permanecer mais firmes na igreja do que aqueles que nunca participaram dos desbravadores ou aventureiros. Então, mesmo que um dia saia dos aventureiros ou saia dos desbravadores, mas a tendência é permanecer na igreja, porque o clube ajuda a fortalecer, firmar a fé dessa pessoa nos caminhos de Deus. Então, olha só que bênção. Primeira bênção, é um dos que mais traz de fora para dentro. Segunda bênção, um dos que mais mantém dentro. E a terceira bênção, formação de líderes. Não existe nenhum departamento da igreja que trabalhe tão forte com discipulado do que ele é. Não tem. Nenhum departamento da igreja tem um plano tão bem organizado de discipulado, de crescimento, de formação de líderes como os bravadores aventureiros. Tanto que nós, quando começa com os aventureiros, mas depois vai para ser, você vai trilhando, né? Ali com 6 anos uma classe, 7 anos outra classe, 8 anos outra classe, 9 anos outra classe, e assim vai, e quem chega é investido, já tem maioridade, ele é aventureiro, mas pode ser fazer um cartão para se tornar líder de aventureiro. Aí quando é desbravador, tem todas as classes ali, amigo, companheiro, pioneiro, excursionista, guia e tudo mais, até você chegar a ser, então, um líder, fazer de líder, e aí você pode se tornar um líder master, depois você pode se tornar um líder master avançado, e tudo isso é crescimento, é aprendizagem. E aí, então, uma pessoa que cresceu no clube, como eu cresci, eu tenho 30 anos de clube de bravadores.
anos que eu entrei em Desbravadores, participei do meu primeiro Campuri Regional Norte, lá em São Francisco do Sul, lá perto de Juiz. 30 anos. Então, a minha vida foi formada nos clubes. Eu não fui aventureiro porque na época não tinha aventureiro ainda. Os clubes de aventureiros começaram a surgir a partir do ano de 92, 94, mais forte no Brasil. Mas eu, em 89, mesmo sem ter idade para ser desbravador, eu já incomodei tanto que até que tiveram que me aceitar com 9 anos para ser desbravadores. E aí então eu fui crescendo, fazendo todas as classes, desenvolvendo, tal. E hoje estou assim. Nunca imaginava, mas estou podendo servir mais ainda, né? além do meu próprio benefício em ter pertencido aos clubes, né? E hoje eu posso servir aos clubes do meu distrito e agora de uma associação só de aventureiros. Nós temos hoje na associação cerca de 90 clubes cadastrados, são 90 clubes da Associação Catarinense, e temos cerca de 2.300, na verdade um pouquinho menos, mas uns 2.200 aventureiros hoje cadastrados. Desbravadores, nós temos 130 clubes e temos mais de 3.500 desbravadores. A cada ano, só no começo desse ano, nós já abrimos entre 20 e 30 clubes somando desbravadores e aventureiros. E está crescendo demais. Os aventureiros têm crescido mais até do que os desbravadores. Proporcionalmente, nós temos visto mais clubes de aventureiros abrindo do que os clubes desbravadores. E está num crescimento extraordinário. É incrível, assim, não para de crescer e não para de ter interesse cada vez maior da comunidade. Os pais que descobrem os clubes de aventureiros estão assim alucinados e felizes demais por poder contar com um lugar em que eles tenham a segurança de colocar os seus filhos aos cuidados de gente responsável, de gente com compromisso, de gente séria, de gente que se importa com a educação, com o desenvolvimento das crianças, gente que tem bons princípios e valores e que vão passar isso para os seus filhos. Hoje o mundo está assim. Está uma loucura de paz. Esse atrás eu fui para um evento lá em Brusque, na verdade um pouco mais no interior de Brusque, ali em Guabiruba. Era um acampamento regional lá, da nossa regional Elisângela, e até o nome do acampamento dela foram assim, Os Incríveis, com base naquele filme Dos Incríveis. Então ela usou toda a ideia dos incríveis ali para exaltar, né, Jesus e tal, o trabalho com as crianças, assim, foi muito legal, muito bacana. E aí quando eu cheguei ali, tinha um pai de uma aventureira que pertencia ao clube, fugiu o nome agora, lá de Gaspar Alto, e a Gaspar Alto não, ali da igreja de Lajeado Baixo. E aí então, esse pai não adventista, ele se aproximou de mim, uma pessoa muito distinta assim, de boa conversa, bem, e aí ele procurou assim, o senhor que é o departamental, ele estava tentando entender o que é cada coisa. Ele disse, sim, estou cuidando, ele foi se informando, então, olha, é o seguinte, eu sou católico, porque lá é uma região assim, que ou é adventista ou é católico. Lá é assim, você não encontra outros praticamente, e é adventista, é uma loucura. Cada passo que você dá, você esbarra em 3 adventistas, 3 para lá, 3 para cá, é uma loucura, porque é uma das regiões do Brasil que tem a maior quantidade de adventista por metro quadrado. É ali. A região do Lajeado Baixo, a região de Gaspar Alto, que é onde começou o adventismo, e a igreja ali é muito forte, na Lajeado Baixo, Gaspar Alto, Guabiruba, Brusque, ali tudo começou por ali, e é uma grande bênção, né? E ele procurou, então, ele dizendo o seguinte, olha, eu estou com a minha filhinha no clube ali, e eu estou maravilhado, e eu sou um dos maiores apoiadores, e eu estou aqui para parabenizar a Igreja Adventista, para parabenizar esse ministério tão maravilhoso que vocês têm, atendendo as nossas crianças, que a gente tanto ama, que a gente tanto quer ver felizes, e vocês estão aí promovendo um trabalho que ninguém mais faz tão bem feito quanto vocês. E começou a elogiar e não para mais. E eu fiquei até assim meio constrangido, tanto elogio, e olha, e foi assim, coisa linda demais. Ele disse, olha, eu queria fazer uma gravação, porque eu tenho lá minhas redes sociais, eu tenho lá milhares de seguidores de toda a comunidade, e a rádio comunitária que eu tenho, e não sei o quê, e eu quero poder divulgar cada vez mais aqui a Igreja Adventista, esse trabalho tão lindo que faz, e o Clube de Aventureiros Vigilantes Júnior, tem o Clube Vigilantes, e o Vigilantes Júnior, enfim, e ficou comigo lá, e aí botou aquele celular bem na minha cara, assim, bem pertinho de mim, assim, e
E aí foi fazendo perguntas e ficamos ali uns 15, 20 minutos conversando e respondendo coisas para ele sobre o clube, sobre os ideais, sobre os projetos, como funciona tudo aqui na nossa região e no mundo e tudo mais. Ele fazendo perguntas, eu respondendo e tal. E aí, resultado, depois ele foi lá e colocou tudo nas redes sociais, né? E tem lá no meu, acho que no meu Facebook também acabei compartilhando e tudo mais. Então, divulgando um monte de coisa, porque eles estão à procura de um lugar seguro, de confiança, de bons valores e que ainda se mantenha firme com respeito à família tradicional. Tem muita gente apavorada por causa de outros projetos não bíblicos sobre família. E nós ainda nos mantemos. Família é o que está na Bíblia, segundo o plano de Deus. E nós nos mantemos assim e trabalhamos forte com isso. Então, quem se interessa por bons valores, bons princípios, procura os nossos clubes. Então, esse princípio é uma grande bênção, né? E hoje é um dos meios mais fortes para a gente poder ganhar almas para Cristo. E é para isso que a gente está aqui. O tesoureiro da igreja deve pensar: o que eu posso fazer para ganhar almas? O diretor do Ministério da Mulher tem que pensar: o que eu posso fazer para ganhar almas? O diácono da igreja tem que fazer: o que eu posso fazer com o meu departamento para ganhar almas? Qualquer pessoa recepcionista tem que pensar, o sonoplasta tem que pensar. Não importa quem seja, tudo que acontece dentro da igreja acontece no contexto da missão. Estamos aqui muito mais do que agradecer pela mensagem que recebemos, mas compartilhar de tal forma para que muitos outros aproveitem da mesma bênção que nós. E aí, os Desbravadores e Aventureiros são um carro maravilhoso que faz esse trabalho. Então eu louvo a Deus por isso. E isso nos dá muita alegria, né, de poder servir a Deus em um ministério tão maravilhoso. Eu queria aqui fazer uma meditação rápida com vocês, para depois trabalharmos de forma geral com batismo da primavera, foi o que o pastor Felipe me pediu, né? Uma meditação. Batismo da primavera, focado também tanto em aventureiros, mas também nos desbravadores. Tá? E aí depois uma conversa só para os aventureiros, esquema dos aventureiros. É isso, pastor? Isso. Né? E aí os nossos líderes, na parte dos aventureiros, se quiserem ficar, fique à vontade. Podem ficar, se quiserem sair também não tem problema. Ok? Vamos lá. Se você tem papel e caneta aí, ou tem bloco de notas no celular e quiser anotar algumas coisas vão aparecer lá depois, mas a meditação vai ser daqui. Eu tenho aqui uma meditação com base na letra E. A letra E. E como eu estou falando aqui para pessoas que são líderes, que estão desenvolvendo cada vez mais a liderança, e ser líder, para sermos líderes, precisamos ter algum cuidado e atenção especial, porque a influência de um líder é muito grande, tanto para o bem, mas se não cuidarmos pode ser para o mal. Então, eu separei aqui 7 Es da liderança. Um bom líder de aventureiros, um bom líder de desbravadores, deve viver o seu ministério de liderança com base em 7 palavras que começam com a letra E. Ok? Então vamos lá. Primeira palavra começa com a letra E. É a palavra especialidade. Grave bem no seu coração. Especialidade. E de certa forma não tem muito a ver com aquilo que a gente coloca na frente da faixa, que são as especialidades. Apesar de ter um pouco a ver, porque uma especialidade é o resultado de estudo, é o resultado de pesquisa, é o resultado de atividades práticas e o resultado de uma nota de prova. E aí então a pessoa que recebe, ela é investida e recebe uma especialidade, quer dizer que essa pessoa se tornou especialista naquele assunto. Okay? E algumas especialidades, inclusive tem mestrado, que você vai mais profundamente ainda naquele tema. Então, a ideia aqui de um líder especialista é um líder, né, que se dedica a conhecer e se aprofundar no conhecimento daquilo que ele está trabalhando. Você talvez não vai ser a pessoa que tem o maior conhecimento no mundo de aventureiros. Talvez não vai ser o maior conhecedor no mundo de desbravadores. Mas também não deveria ser ou se conformar em ser o que menos conhece. A gente deve estar em constante crescimento. Um bom líder, ele lê a respeito do assunto. Ele procura livros. E a igreja tem
manual administrativo, nós temos o tal do RUD, né? Que é o regulamento de uniformes para saber quais são as regras. Nós temos vários materiais, então, um bom líder que assumiu um departamento, um ministério, ele procura conhecer o máximo possível sobre aquilo, porque quanto mais, Senhor, bem, porque quanto mais nós conhecemos a respeito de um assunto, melhor preparados nós estamos para poder servir as pessoas com quem nós estamos para servir. Tudo bem, querida? Tudo bom? Entenderam? Então a gente lê material em livros, a gente pesquisa na internet, hoje tem uma infinidade de sites, tá? E também quando você vai ali no YouTube, existem vários canais de pessoas que têm muito conhecimento e ali eles vão transmitindo. Então você pode pesquisar na internet, né? E sobre isso, sobre aquilo, e tem uma riqueza, uma infinidade de materiais, nos livros, na internet. Você pode conversar com pessoas mais experientes, procurar aí regionais, distritais, regionais, coordenadores, ou eu mesmo, né, estando aqui, para a gente poder trocar ideias, então, para que você se torne o mais especialista possível. Conheça bastante, estude bastante, aprenda bastante, tire bastante dúvidas, para que você não seja talvez o melhor de todos, mas também não seja o pior de todos. Seja um bom conhecedor sobre o que é ser um aventureiro, sobre o que é ser um explorador. Assim você serve melhor. Segundo E da liderança é o E de equipe. Não dá para trabalhar sozinho. Você até consegue por algum tempo, mas você desanima rápido. Uma pessoa só é como a andorinha, né? Uma andorinha não faz verão, é o que dizem, né? Não dá mesmo. Então você precisa de uma equipe. Você precisa de pessoas assim, comprometidas com você, de pessoas animadas, de pessoas que se envolvam, de pessoas que estejam ali unidas no mesmo propósito, com as mesmas intenções, para que o trabalho ele frutifique e seja uma bênção. Valorize a equipe, né? Então, chamando essas pessoas, orando com elas, resolvendo questões, uma equipe dividida, em que cada um quer uma coisa, em que um pensa de um jeito, pensa do outro, e ninguém quer ceder, e cada um quer puxar para um lado. Uma equipe dividida não prospera. É como uma igreja dividida não prospera. Então, é preciso resolver as questões, ter momento espiritual. Pastor, vamos fazer um momento de santa ceia, de consagração, vai para algum lugar, um momento espiritual, lava os pés, se abraçam, resolvam tudo, orem juntos, perdão, acertem as pontas e sigam em frente. Uma equipe unida, uma equipe espiritual, uma equipe, né, que valorizada, que de vez em quando pega, vamos sair fazer uma coisa hoje, só nossa liderança, vamos fazer o quê? Vamos lá comer uma pizza, né? Faz lá uma pizza lá na casa de alguém e tal, e fazer um lanchinho juntos e tal. Então essa amizade, esse conhecimento, isso é muito bom, né? Alguns dizem que essa é a melhor parte da minha palestra é essa, né? Dizer que é bom a gente se juntar para comer pizza, né? Mas enfim, né? Então, equipe, valorize a equipe, tá? Trabalhe bem forte com a sua equipe, quanto maior a equipe, melhor. Cada clube trabalha com a sua realidade. Alguns clubes têm equipe pequena e vão crescendo. Alguns clubes têm equipe grande e vai diminuindo. Ontem eu fui fazer uma palestra para o clube da Igreja Central de Florianópolis, clube de aventureiros, estavam lá, perto da praia do Campeche, lá tem um lugar bem bacana, que pertence aos escoteiros, e eles cederam então para os líderes de aventureiros. E ali então estava com uma equipe de mais ou menos 25 líderes, já pensou? Líderes, 25 líderes numa equipe, mas tem clubes que tem 2, 3, cada um lida com a sua realidade. O que importa é que, sendo grande ou pequena, essa equipe esteja unida, no mesmo propósito, trabalhando juntos. Ok? Próximo E da liderança, dos 7 E's que nos ajudam a tornarmos líderes melhores, é o E de eficiência. Ok? Eficiência. Eficiência tem que ver com resultados, com objetivos alcançados, com ter um plano de trabalho, um alvo a alcançar e fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, da forma mais rápida e melhor, para alcançar aquilo que a gente tem de planos. E assim, nos nossos clubes a gente tem que ter propósito, tem que ter alvo, tem que ter objetivo. Então pode ser, vamos fazer por fazer, não. Tudo tem que ter uma intenção e um propósito bem claro. Uma vez eu ouvi uma frase de alguém que disse o seguinte para mim, aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Olha só que frase. É a frase de alguém que está bem perdido na vida. Aquele que não sabe para onde quer ir,
Qualquer caminho leva a lugar nenhum. Porque tanto faz, tanto fez. Ele não sabe para onde quer ir. Ele não tem um plano. Ele não tem um lugar para chegar. Então, em qualquer lugar, qualquer caminho, tanto faz, tanto fez. Nós não. Nós temos que ter um lugar para chegar. O que o clube de aventureiros desta igreja quer? Onde esse clube quer chegar? O que o clube dos bravadores dessa igreja quer? Onde esse clube quer chegar? Quais são os principais objetivos? Tem que ter bem claro, tem que estar escrito, tem que estar registrado em letras grandes, diante dos nossos olhos, o propósito do que a gente quer com esse clube sendo aberto. A gente não pode simplesmente ir seguindo assim, vamos lá ajudar as crianças para brincar. Não é isso. Também existe recreação, mas é uma parte pequena de um propósito muito maior. O maior propósito nosso é salvar meninos e meninas. Não se esqueçam disso. Não faz sentido querer abrir um clube sem ter a maior intenção e propósito que é salvar. Por isso, entre os ideais dos bravadores aventureiros está o maior ideal, que é o objetivo: salvar o pecado e guiar o serviço. Tudo se resume nisso. Se você esquecer dos outros ideais, que são muito, muito, muito importantes, mas não esquecer do objetivo, você está com tudo. Porque o maior objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. É salvar, batizando e guiar, discipulando. Ok? Tem tudo a ver com hoje, com o que é a grande tônica da igreja. A igreja hoje entende que nós precisamos trabalhar com discipulado. Que é desde o antes do batismo, que é um processo, o batismo e o pós-batismo. E o clube faz tudo isso. O clube traz, o clube batiza e o clube mantém. E o clube ainda forma desse que veio de lá, que não tinha nada, não era nada nas coisas da igreja, de repente ele se torna um líder através do clube. Era um moleque por aí perambulando pela rua, sem rumo, sem direção. E de repente esse moleque foi convidado por um outro moleque da igreja, que tinha um bom rumo, que sabia para onde ia. E ele convidou e trouxe o menino. E o menino veio para a igreja. Sabe quantas histórias assim tem? Muitas, dezenas, centenas, milhares de histórias assim. Era um moleque qualquer. E o moleque veio por um amigo. E gostou. E fez classe bíblica no clube. E se batizou. E às vezes trouxe até a família depois. E esse menino cresceu. Se fortaleceu na igreja. E resolveu, depois de tudo, se tornar um líder. E muitos por aí hoje são líderes. Tem muitos pastores. Tem muitos pastores. O que era? Esse caso é o caso do irmão Jonas. Ah, é? É. É assim. Então, você? Começou no clube assim? Uhum. Aí, ó. Depois passou de batizar de novo. Que bênção. Então, começou vindo pelo clube. Sim, nós estamos conhecendo um pouco de. Que bênção. Então, aqui é uma história para aqui vocês. Está cheio de histórias. Então, olha só que bênção, né? Então, eficiência é você ter um plano, um objetivo claro e fazer de tudo para alcançar o mais rápido e da melhor maneira possível. Isso é ser eficiente. Quarto E da liderança é o exemplo. Um bom líder dá um bom exemplo. Não dá para admitir um líder que dê mau exemplo. Tem que tirar o lenço na hora. Lenço também é compromisso. Não só com o ministério, mas com a instituição que sustenta o ministério. Por isso que existe, sim, uma regra em que a gente pode tomar o lenço se a pessoa que está usando o lenço, que foi admitido, não está vivendo a altura do que esse lenço que se espera desse lenço. E não é só quando está com lenço. Tenho dito isso nas cerimônias de admissões por entre as igrejas. Não é só quando eu estou com lenço que eu tenho que dar um bom exemplo, que eu não posso ficar falando palavrão por aí, que eu não posso ficar fazendo bullying, que eu não posso inventar mentiras, ser desonesto, que eu não posso... Não. Que eu tenho que respeitar, não é só com lenço. Uma vez admitido, se torna em tempo integral aventureiro, se torna em tempo integral desbravador. Por onde vai, tem que dar exemplo. Dentro de casa, na igreja, na rua, no supermercado, na escola, dentro do ônibus, em qualquer lugar, tem que dar bom exemplo. E o líder muito mais. O líder muito mais.
Então, pense nisso. Você, como líder, tem dado um bom exemplo. A gurizada, eles estão ali com os olhos arregalados, os ouvidos atentos para tudo que os líderes fazem. São esponjinhas que estão se sugando tudo. E se a gente não dá um bom exemplo, a gente bota tudo a ver. Então, dê um bom exemplo em qualquer lugar. Viva dentro dos princípios dessa igreja. Viva dentro dos princípios. Siga as regras. Siga os mandamentos. Siga as leis. Siga tudo que deve seguir. Porque é o que se espera de um bom líder de aventureiros e um bom líder de esbravadores. Ok? Mais um E aqui. Quinto E. É o E de equilíbrio. Tá? O E de equilíbrio. Um bom líder é uma pessoa equilibrada. Ele não é nem no extremo nem no outro. Não é nem radical que sufoca, mas também não é nem liberal que não está nem aí. Não. Os extremos não são bons. É sempre bom o meio, o equilíbrio. Tá? É como o relógio, né? Ele vai para lá, um extremo vai para não. Nós temos que achar aqui um meio. Um bom líder é uma pessoa equilibrada. O contrário de uma pessoa equilibrada é uma pessoa o quê? Desequilibrado. E se tem uma palavra, um xingamento que é terrível para alguém, é chamar essa pessoa o seu desequilibrado. É uma pessoa desequilibrada é uma pessoa assim que a qualquer momento ela pode fazer uma coisa terrível. É uma pessoa que não dá para ter muita confiança nela. Uma pessoa desequilibrada não dá para ter muita confiança. Não dá para ficar colocando o microfone na mão dessa pessoa, deixar aqui, a qualquer momento ela vai botar tudo a perder. Uma pessoa desequilibrada, ela não pensa antes de falar. Quando ela viu, ela já falou. E aí não tem jeito, tem que só juntar os cacos depois. Porque a tragédia já foi feita, a desgraça já foi feita. Então, um bom líder equilibrado, ele pensa antes de falar, ele avalia as coisas, as consequências. Tá? Então, pense nisso. Você precisa ser um líder equilibrado. E isso não é natural da gente. É só uma pessoa que é de oração que consegue ser equilibrado. É um fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito que corresponde a uma pessoa equilibrada? Domínio próprio. Domínio próprio. É uma pessoa que se controla. É uma pessoa que não deixa a língua batendo nos dentes. É uma pessoa que avalia as coisas e faz tudo de um jeito que possa ser uma bênção para outras pessoas. Ok? Penúltimo E, olha, já falei alguns E's. Especialidade, equipe, eficiência, exemplo, equilíbrio. Está faltando só mais dois. Me ajudem a encontrar agora. Tem mais dois E's que são muito importantes. Pense aí, uma característica que um líder desbravador aventureiro tem que ter, que começa com a letra E. Esperança. Não. Espiritual. Espiritual. Anote aí. Não admito um líder de aventureiros que não seja espiritual. Não admito um líder de aventureiros que não seja espiritual. Se eu tiver aqui do meu lado duas pessoas, que eu tenho que escolher entre os dois para me ajudar, para ser líder, junto comigo, para ajudar um monte de gente. Está aqui os dois. Pastor, escolha agora desses dois. Esse aqui já tem muita experiência no ministério. Ele conhece um manual de cor e salteado. Todos os regulamentos, todas as regras. Ele entende tudo. Ninguém no mundo conhece mais do que esse aqui. Todas as regras ele sabe de tudo. Ok. Só que não é uma pessoa de Bíblia, não. Não vai à igreja, dobrar o joelho, oração. E o outro? Olha, o outro acabou de ser batizado. Ele nem sabe direito o que significa esse negócio de aventureiro e desbravador. Entende bem pouco. Nem admitido imenso é ainda, que é o mínimo necessário. Nem admitido imenso é ainda. Mas esse aqui é um cristão. No jeito de falar, nos olhos dele, a gente percebe que antes dele falar com a gente já falou com Jesus. Antes de sair de casa, primeiro é Jesus. Olha os joelhos calejados. Os olhos dele, quando se abrem, a primeira coisa é as páginas da Bíblia. Esse aqui é um amigo de Jesus. Não sabe nada do clube ainda. Tem vontade. Mas
é muito espiritual. Eu digo para esse aqui que sabe tudo, que fica para a próxima. Eu escolho o outro lado. Porque nós não somos escoteiros. Se nós fôssemos escoteiros, escolheria esse primeiro aqui. Porque o escotismo tem muita coisa linda, maravilhosa. Só que não tem a base espiritual como nós temos. A nossa base espiritual. A gente não está aqui só para ensinar a ordem unida. A gente não está aqui só para ensinar nós e amarras, fogos e fogueiras, arte de acampar, primeiro socorro. Tudo isso é legal e é importante. Mas o nosso maior trabalho é salvar meninos e meninas. Por isso eu prefiro alguém espiritual do que alguém que conheça o manual de cor. Seja espiritual, pelo amor de Deus. Nós não podemos concordar com uma liderança que não dê um bom exemplo. Que quando os bravadores vêm na igreja, nunca vê o seu líder na igreja. Não aprende a ser um cristão, a se envolver com a igreja, porque o seu líder nunca aparece na igreja. Porque o seu líder, entre fazer, só tem 10 minutos para acabar a reunião. E ele tem duas opções. Ou ele faz a classe bíblica, ou ele faz a ordem unida. Para agradar a gurizada, ele diz, deixa a classe bíblica para a semana que vem. Vamos fazer a ordem unida. Um bom líder não escolhe isso. Um bom líder escolhe deixar a ordem unida para a semana que vem e faz a classe bíblica. Ele não despede aqueles meninos e meninas que Deus colocou nas suas mãos sem um momento espiritual. Ele não despede. Então, é isso que nós preferimos. E eu estou nessa área para trabalhar fortemente com a preparação espiritual dos nossos meninos e meninas. Porque eu não quero chegar no céu. Eu não quero chegar no céu. E o grande líder Jesus, o maior desbravador de todos os tempos, o maior aventureiro de todos os tempos, chegar para mim e dizer assim, ó, você foi para lá, mas você só trabalhou com coisas que... Onde estão os meninos? Onde estão os nossos meninos e meninas? O seu trabalho era salvá-los. A ordem unida era só uma parte. A arte de cantar era só uma parte. Era só um meio de alcançar um propósito maior. Mas você se iludiu e se enrolou com tanta coisa e deixou de trabalhar no espiritual. Tantos meninos se perderam por culpa sua. Já pensou? Ah, não quero isso. Não quero de jeito nenhum. Aqui as pessoas podem até dizer assim, porque o pastor Diógenes, ele poderia ter trabalhado mais isso, mais aquilo e tudo mais. Tal. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer, eu vou trabalhar com tudo. Mas o que eu me importo mesmo é que Jesus pode estar pensando na minha liderança e o que ele vai me dizer quando ele voltar. Porque o que eu quero é chegar lá no final e eu quero estar cheio de aventureiros, desbravadores, subindo do reino dos céus. Amém. É isso que eu quero. E isso que a gente tem que fazer. Então, por favor, para fazer isso, tem que ser espiritual. Leia mais sua Bíblia. Estude a sua lição. Chegue cedo no culto. Participe da escola sabatina. Faça seu culto em casa. Leia o livro do Espírito de Profecia. Seja uma pessoa de oração. E demonstre isso dentro do seu culto. E claro, você não vai ficar a reunião. Você vai matar o culto também. Mas você tem que ter dentro do quadro de atividades daquele dia, sempre a meditação e a classe bíblica não pode faltar. Não pode faltar. Meditação e classe bíblica não pode faltar. Um líder espiritual sabe disso e faz isso. E o último E da liderança, pense num E assim que vai ser um E maravilhoso. Assim. Eternidade. Aí conclui todo esse sistema, né? Um líder que é tudo isso e é espiritual, ele vive sonhando com a eternidade. E aí ele prepara os meninos e as meninas para a eternidade, para a vida eterna. Esse é o grande sonho, é o grande objetivo, é o propósito. Ok? Mateus capítulo 10, versículo 25, eu leio e termino essa meditação. Mateus 10, 25, que é o grande exemplo para sermos bom exemplo. Está escrito assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Nós, para sermos bons líderes de verdade, que honrem esse ministério, nós precisamos ser como o nosso mestre. E quem é o nosso mestre? Jesus. Pronto. O melhor líder de aventureiros é um líder parecido com Jesus. O melhor líder de bravadores é um líder parecido com Jesus. Que no jeito de falar, de tratar com as pessoas, a sua reação diante de coisas que acontecem, essa pessoa equilibrada, essa pessoa
pessoa que todo mundo tem gosto e vontade de estar por perto, gosta de ouvir, de conversar. Por quê? Porque essa pessoa transpira Jesus. É um pequeno Cristo. É um Jesusinho andando por aí. E é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos cultos sejam cheios de pequenos Cristos. Tanto aventureiros quanto os trabalhadores. Esses são os melhores líderes. Amém? Quantos desejam viver esses princípios e ser um líder parecido com Jesus? Por favor. Amém por isso. Que Deus conceda essa graça. Amém? Amém. Vamos seguir com o treinamento agora. Pastor, eu acho que tem que colocar naquele outro pendrive que eu... Esse aqui é para os aventureiros. Então, no pendrive branco que eu te passei, tem uma palestra lá que eu acho que é Concílio Primavera. Dá licença só um pouquinho aqui. O que é isso que eu coloco na tela que fica melhor? Vídeo, vantagens, papapá, aqui, esse. Tanta coisa, tem produzido tanto material, tanto. Olha, uma loucura de coisa aí, viu? Isso, pode substituir, na verdade, tira esse. Acho que é melhor que minimizado do que fechado. Eu acho que eu não salvei aí. Vou botar o pendrive, acho que o pendrive está aí, né? Só para arrastar para esse lado daí o. Acho que tá. Tá me vendo. Bora lá. É 2019, né? Acho que é. Qualquer aqui? Tem, né? É esse lá de cima, isso. Esse é do canto aí. Aí. Agora vai. Deixa eu já passar, porque o que nos interessa agora é o que está lá do meio para frente. Mas pode voltar ali, deixa ele em tela ampliada ali, que eu já vou ajeitar. Muito bem. Clube de Desbravadores Águia de Fogo, né? Isso, fecha aí, estende ali. E agora vai deixar comigo que eu vou, se o negocinho aqui funcionar. Aí, ó. Passado, isso aqui foi uma palestra que eu fiz agora no fim de semana passado para os coordenadores regionais e distritais. Opa, deu uma desconfigurada ali. Setembro. Ok? Gente, olha só. Estamos a 34 dias do mês de setembro. Não é do mês de setembro, na verdade. Estamos a 34 dias do primeiro fim de semana do mês de setembro, que é quando começam os tradicionais e abençoados, maravilhosos batismos da primavera. Eu fui batizado no batismo da primavera. Alguém que foi batizado na primavera? Quem foi batizado em setembro foi batizado no batismo da primavera. Esse ano está fazendo 30 anos do dia do meu batismo. 30 anos, olha só. E está eu sendo batizado. Fui batizado no dia 23 de setembro de 1989, na Igreja Central de Joinville. Eu já era desbravador do clube Corujão, também cantava no coralzinho, Coral Sibelius, e ali participava muito ativamente da escola sabatina, sempre amei a escola sabatina de paixão, E ali então, num dia que mais ou menos 40 pessoas foram batizados, eu era o menor de todos, e foi como ia, o pessoal foi entrando na igreja por ordem de altura, assim, né? Então, eu era os mais altos, eu fui o último da fila, entrando lá com 9 anos de idade. Quantos anos eu tenho agora? Eu fui batizado com 30 anos, eu tinha 9 anos, estou com 39 anos, fiz em julho agora, 39 anos. Né? Parabéns. E o julho não para de, não acaba mais, né? Esses eu vi um negocinho na internet dizendo assim, olha, chega setembro, chega outubro, mas julho não acaba, né? Tá? Que não acaba mais o mês de julho. Então daqui minha foto, sendo batizado por um pastor que já jubilou, já aposentou, pastor Almiro Passos. Ali estava sendo batizado. O meu corte de cabelo ali, surfista, viu? Coisa chique. Antes de ir para a igreja ser batizado, minha mãe colocou uma tigela na cabeça e cortou ao redor assim, né? E aí já estava, alguns dizem que é pinícula, mas eu prefiro tigela, né? Então ali eu me batizei com 9 anos de idade, que momento maravilhoso, só me fez bem. Algumas pessoas diziam assim, ó, Dona Graça, minha mãe é Maria das Graças, né? Dona Graça, esse menino é muito novo, mas e agora batizar esse menino só com 9 anos de idade? Hoje a idade mínima para batizar é 8 anos, tá? É um voto oficial da divisão sul-americana. A igreja diz que só deve batizar, salvo situações específicas, com votos de comissões especiais, mas oficialmente só batizamos a partir dos 8 anos de idade.
E tentava desencorajar minha mãe e tal. E quando eu ouvi, eu dizia assim: pode perguntar o que quiser, eu já sei tudo da Bíblia. Era meio invocadinha assim, né? E eu gostava de estudar, de aprender bastante coisa, sempre gostei enfim. E aí até que não teve jeito, ela disse: mas ele quer demais. E se não fosse como muitos pais prendem os filhos, e fico imaginando um período de tempo, 5, 6 anos depois, que ele poderá estar melhor preparado para o batismo, e eles nunca mais querem ser batizados. Cansei de ver isso. Desde aquele tempo em que alguns queriam, os pais não deixaram, e durante toda a minha vida, durante todos os quase 14 anos que eu tenho de ministério, cansei de ver pais impedindo filhos que têm idade, pais adventistas, casais adventistas, que os meninos cresceram na igreja, que aprenderam, casais fortes na igreja, perderam os filhos para o mundo, porque na hora que os filhos mais queriam, mais estavam animados e empolgados, os pais impediram. Acontece muito disso. E ali aconteceu o meu batismo e uma bênção. Olha só o potencial, deu uma desconfigurada, tá? Não era para estar muito desse jeito aqui, e tem até o símbolo aparecendo MDL aqui por baixo. Isso aqui é um gráfico que eu solicitei esses dias atrás da minha secretária, e nesse gráfico está aqui colocado o percentual de todo mundo que é aventureiro, de todo mundo que é desbravador, que não é batizado ainda. Tá ok? Olha só, dos desbravadores, nós temos 49,99% de todos os nossos clubes não são desbravadores batizados. Já pensou? Metade de todo mundo que é desbravador não é batizado. Tem clubes que tem bastante adventistas, mas tem clubes que eu vou, que o diretor diz: pastor, aqui só tem de 20, 30, 40 desbravadores, pastor, aqui só tem 5 adventistas, o restante nenhum adventista. Assim de clube, cheio de não adventista. Quer ver aventureiro? Então olha só, se nós temos metade dos desbravadores não adventistas, não batizados, nós temos em aventureiros muito mais que a metade, nós temos 66,68%. Quase 67% de todos os aventureiros registrados na Associação Catarinense não são batizados. Olha o potencial missionário que a gente tem. Está cheio de clubes sendo abertos por aí e os líderes dizem: pastor, aqui 90% não é adventista. O povo da escolinha, não sei de onde, os pais da comunidade descobriram nosso clube e atacaram nosso clube, estão colocando seus filhos, chamando todo mundo, e parente, amigo e vizinho, e está uma loucura de pais colocando os filhos no clube, e a gente tem 4, 5 adventistas e 40 não adventistas. Mas está assim, tá desse jeito. Então o potencial que nós temos missionário é muito grande. Só que para isso nós precisamos trabalhar com muita atenção. As classes bíblicas precisam funcionar redondinho. Tudo pode passar e ser adiado. Classe bíblica, como eu falei antes, meditação não pode. O clube forte, um clube que quer a bênção de Deus, ele precisa ser um clube que prioriza a classe bíblica e a preparação dos meninos e meninas para o batismo da primavera. E esse deve ser um dos grandes objetivos claros de um líder de clube: chegar na primavera com aventureiros e desbravadores preparados para o batismo. Porque o batismo da primavera, ele é essencialmente do MDA. Até pouco tempo, cada um cuidava. E havia uma tendência a ficar mais com o desbravador e aventureiro. Mas não havia ninguém ainda assim que realmente tinha sentido assim: ó, deixa que é meu. Sabe aquela criança assim, que todo mundo vai ali, pega no colo, brinca e tal, mas ninguém quer levar para casa? É mais ou menos assim. Ou só os pais levam, né? Mas o batismo da primavera, ele era um negócio assim, quase que sem um pai de verdade. Todo mundo ajudava, brincava, fazia alguma coisinha, comprava uma roupinha, dava uma comidinha, dava um agradinho, um carinhozinho, tal, e acontecia bonitinho, tal, mas na hora de levar para casa, assim, todo mundo deixava ele ali, ia para casa, deixava o menino sozinho. Aí então eu fui conversei com o pastor Apolo e disse: pastor, que é o nosso presidente da associação, entrei na sala dele e disse: pastor, eu estou a fim de adotar esse filho. Eu estou a fim de pegar no colo e levar para casa e dizer que é meu o batismo da primavera. O Senhor me autoriza? Ele disse: com o maior prazer. Então está resolvido. Batismo na primavera, na Associação Catarinense, pertence oficialmente a aventureiros e desbravadores. É nosso. Hoje eu sou o principal responsável na Associação Catarinense pelo mês de batismo da primavera. Claro que a gente não faz nada sozinho.
Junto comigo está o pastor Otacílio, Ministério Jovem. Ontem à noite na vigília, alguns estavam na vigília, né? Então, teve um momento ali em que daí já foi pouquinho tempo, né? A gente tinha 10 minutinhos para passar 2 vídeos, eu falar, o Otacílio falar, a Cimei falar, o pastor Paulo, que é o secretário, falar, e ainda eu encerrar para poder apresentar o outro vídeo. Então, foi uma loucura para poder conseguir, em pouco tempo, transmitir uma coisa que era maravilhosa. Eu queria, na verdade, ter feito uma palestra de meia hora lá e tal, para poder agitar, mas enfim, cada coisa tem o seu lugar, né? E aí então fizemos ali então parceria com a Pacima, parceria com a Cimei, pastor João Nicolau, o Ministério Pessoal, trabalhando com as duplas e todo mundo trabalhando forte, batizando primavera, pastor Jefferson Fortes e o Edivaldo, que são evangelistas fortes, estamos aí trabalhando juntos para poder, esse ano nós temos a maior primavera, o maior batismo de primavera de todos os tempos da Associação Catarinense. Amém? Amém. Nunca foi batizado na associação 500 pessoas no mês de setembro. Nunca foi. E nesse ano, o nosso sonho mínimo é batizar 600. Amém. Nunca foi batizado 500. E nós queremos 600. Amém. Só que os pastores distritais estão sonhando com 840. Que nós passamos em cada região, lançando, eu, alguns departamentais, juntamos os pastores da região e fizemos um grande, dinâmico lançamento do Batismo da Primavera. E ali pedi para que cada pastor escrevesse o seu sonho do batismo de primavera. E cada pastor distrital sonhou, eu quero 10, eu quero 20, eu quero, meu sonho é batizar 5, meu sonho é batizar 40, e foram tal. De todas as regiões, somei tudo, peguei o papel lá na minha mesa, somei, deu 800 e pouco. Nós, associação, sonhamos com 600, os pastores distritais estão acreditando em mais de 800. E nunca foi batizado nem 500. Será que chegamos lá? É possível. Com vontade, com o joelho no chão, e dedicação, porque não basta só a gente sonhar e orar. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Então eu tenho trabalhado forte com os pastores distritais para que nessa primavera, do dia 1º ao dia 30, a gente não descanse um minuto sequer enquanto a gente não salvar o máximo possível. Amém? Então esse é o sonho. Tá? E eu creio que é possível pela graça de Deus, porque só nos clubes nós temos um potencial maravilhoso. Olha só, metade dos bravadores não são batizados, mas quase 70% dos aventureiros não são batizados. Então nós temos um campo maravilhoso para trabalhar ali. E fora os outros interessados que a igreja tem, de jovens, de adultos, de tudo quanto é lugar, os evangelismos que vão ser feitos. Você fez um monte de evangelismo no mês de setembro, estamos canalizando os evangelismos leigos, né, que os membros da igreja vão fazer evangelismo e os pastores vão batizar e tal. Então tem tudo para ser o maior batismo da primavera de todos os tempos. Esse aqui é o tema da Associação Geral Mundial, né, que veio da Igreja Mundial, criados com propósito, né, nós temos feito vários banners e muita coisa para poder incentivar, né, aqui desconfigurou tanto que até sumiu o que tinha aqui. É mesmo, o que tinha aqui agora? Né? Poxa vida, vamos ver se vai aparecer aqui alguma coisa, eu não sei se era medalha ali. Mas enfim, esse aqui é um banner que eu enviei para os pastores, não sei se chegou para ti, pastor Felipe, esse banner aí. O senhor mandou um monte de coisa para mim. Mandei um monte de coisa. Para eles. Tá, isso aí também, tá? Então aqui qual é a ideia? Aqui a ideia é a gente colocar o rostinho, né, daqueles que forem tomando decisão. Aí tem um menino ali na igreja, uma menininha ali que decidiu pelo batismo, que é do clube ou tal, e a gente coloca o rostinho dela aqui, ó, edita lá no computador e tal, joga no telão maior do que isso aqui e tal, olha aqui, a Aninha já tomou a lição pelo batismo, mas tem espaço para mais gente aqui, viu, tal, né? A ideia de fazer um videozinho, de ver cada um fazendo o seu videozinho, né? E tal, para incentivar o batismo de primavera, tá ok? Eu acho que aqui na verdade era um outro banner como esse aqui, viu? Só que sem essas bolinhas aqui, tá? E aqui nós temos a medalha, né? Foi feita a arte final, vai ter várias artes, tal, e a União definiu que vai ser essa arte, né? Eu pedi para que não tivesse data e pedi para que não fosse uma coisa específica só de um, para que a gente pudesse usar e se sobrasse para o ano que vem, a gente poderia usar também, né? Então tá aqui, ó, uma medalha geral, que é medalha e pinga ao mesmo tempo, ok? Então vai vir com a fitinha que a gente coloca no pescoço da criança, do juvenil que vai batizar, né? Criança não, a gente não batiza criança. A gente usa a palavra juvenis, ok? Então, vamos batizar uma criança hoje? Não, vamos batizar juvenis. 8 anos para cima é juvenil, não é criança. Então, vamos tentar tirar isso, ok? Então, vai ganhar medalha, mas aqui, se o juvenil não quer
usar medalha, ele quer ter o colete ou tal, o que ele pode fazer? Ele tira a fita e atrás tem um negocinho que ele vai apertar aqui, aquele pin, né? Aperta aqui, gruda por aqui e vira um pin. Um pin grande assim como fosse uma medalha. Ok? Então isso é incentivo. Todos os bravadores e aventureiros que forem batizados na primavera, eu vou falar com os pastores para ter uma lista antecipada comigo e eu vou enviar a quantidade que eles estão pedindo de batismos dos bravadores e aventureiros para receber ali dentro do tanque. Ok? Esse aqui, além do pin de batismo, também ganha. Tá? Tem aquele pinzinho pequeno que é o pin de batismo. Pastor, uma pergunta. Sim. A criança ela já tem que ser investida? Porque a gente tem 2 classes bíblicas infantil. Sim. Uma que a gente atua no bairro e outra na igreja. Sim. E aí vai, provavelmente, né, pela graça de Deus, a gente sonha também com batismo na primavera. Então, eles não são investidos ainda. Não precisa ser dividido imenso ainda. Não precisa ser. Tá? Então o grupo já pode estar fazendo a festa em nome do clube e tal, mas se não é admitido imenso, não tem problema. Bom? Então essa é a medalha. O que mais? Nós vamos preparar essa aqui, vai ser um trunfo, tá? Trunfo é aquele que a gente coloca na faixa atrás. Tá? Então, isso aqui é um trunfo comemorativo especial para quem se batizar na primavera. Tá? Então aqui, tanto preparadinho para ser um desbravadorzinho, como uma aventureirinha. Aqui está desconfigurado porque isso não está bem legal, tá? Até com o rosto azul, aqui a criança parece estar com uma máscara. Mas é que desconfigurou, tá? Então é um negócio para ficar muito bonito, muito legal, cores bem vivas, para poder o menino ou a menina que for batizado receber esse trunfo especial comemorativo do batismo de primavera de esperança, tá? Aí o que mais? Nós aqui vamos entregar no Aventuri, que vai ser em novembro, tá? Grande acampamento de aventureiros, nós vamos entregar um troféu. Então esse trunfo foi feito uma arte para se tornar um troféu. Opa, passou. Aqui, ó, tá? Os 7 clubes de aventureiros da associação que mais batizarem aventureiros, lá no Aventuri eu vou chamar os 7 diretores para frente do palco, do auditório, com quase 2.000 pessoas, e vou fazer um dos grandes momentos do nosso Aventuri, vai ser ali homenagear e parabenizar os diretores, porque trabalharam bem certinho com os seus aventureiros, com as classes bíblicas e com o maior propósito da existência do clube de aventureiros. Eles estão salvando o pecado. Claro, cada clube tem a sua realidade, uns menos, uns mais, uns estão começando como vocês, ano que vem é outro, mas a tendência é nós irmos todos os anos com bastante promoção, promovendo e incentivando. Você tem incentivo, porque a gente tem incentivo para tanta coisa que não... Então vamos incentivar o que é mais importante, ok? E vou dar um troféu bonito, caprichado, para o clube de lá que está entre os clubes que mais batizaram na associação. Tá? Incentivo espiritual também. Tá? E isso aqui também são as vagas. Isso aqui é um incentivo financeiro também, né? Porque o clube que se esforça por isso também precisa receber esse incentivo financeiro. Então, os 3 clubes de aventureiros da associação que mais batizarem, além do troféu, eles vão estar recebendo para o Aventuri, o primeiro clube, 7 vagas de graça, de presente, para pagar de repente para 7 aventureiros que não tenham muito dinheiro e condição financeira de levar. Então, 7 aventureirinhos vão de graça, o departamento vai pagar para os aventureiros toda a inscrição completa. Tá? O segundo lugar, 5, e o terceiro lugar, 3. E assim, os bravadores para o Campo do ano que vem, Campo do Campo, já vai ficar registrado também 7, 5 e 3 vagas, os 3 que mais batizaram da associação. Ok? Então, são incentivos assim que a gente vai dando, e a cada ano a gente vai fazendo coisas diferentes e maiores, pela graça de Deus, para ajudar aqueles que trabalham com foco naquilo que realmente é o mais importante, tá? Pastor, dá uma mexidinha com o mouse aí na tela. Isso, tá? Aumenta o áudio já. Vamos assistir esse vídeo. Paramos tudo. Então, você quer saber quais são as minhas lembranças de primavera? Isso passou ontem lá no começo da minha parte. Não me lembra a música. É como poesia. Primavera traz um aroma tão bom, um cheiro de liberdade, sabe? A primavera me faz sentir muita saudade, mas ao mesmo tempo, esperança, um reencontro, logo logo. A aventura cabe em qualquer estação, mas a primavera é muito mais divertida. Pra mim, na primavera, a gente comemora tudo que preparamos durante o ano. E eu me preparei bastante. Vou me lembrar dela sempre como fim.
já hoje à noite. Cada sábado tem que passar, nós vamos estar lançando videozinhos, estou mandando preparar videozinhos a cada semana. Nós vamos, terça-feira, ficar pronto um vídeo que, esses vídeos eles são, esse aqui é da divisão sul-americana, já tem um segundo também saindo, que também já estou compartilhando. E aí eu estou mandando fazer agora, com o pessoal da mídia da associação, vídeos do pessoal da associação. Tipo, o primeiro vídeo que vai ser lançado é do pastor Cabilde. Conhece o pastor Cabilde? Já jubilou, aposentou, né? E até foi o pastor que eu substituí quando eu saí daqui para lá, ele aposentou e eu assumi o lugar dele. E aí, então, ele é um pastor muito experiente, muito querido. E ele fez muitos batismos de primavera. Primavera, no ministério dele, era assim, programas lindos, maravilhosos, cheio de colorido, de decorações, de flores, de entradas, né? E aquela coisa toda muito bonita, muito especial, muito musical, muito... Ele sempre foi especialista nisso. Aí eu pedi o pessoal da mídia levar ele lá para a Lagoa do Peri, lá em Florianópolis, onde ele fez vários batismos na lagoa com aquele pessoal todo. E lá então fez uma filmagem com ele na quinta-feira à tarde. E aí ele está trabalhando com a edição da imagem do vídeo, né, com ele falando e tal, com o fundo da lagoa. É um negócio bem bonito, bem caprichado. E então terça-feira eu vou dar a última revisada no vídeo, ficando pronto já passo para todo mundo para a gente poder ir compartilhando, tá? E agora vamos ver o outro vídeo, que é... Opa, saiu lá. É para ter mais um vídeo ali, que é o último vídeo que foi passado também ontem lá, que é muito bacana, de uma menininha que tem 5 aninhos e ainda não tem idade para se batizar. Ele está passando aí. Esse é esse. É esse mesmo, olha só que bacana. Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 5 anos. Eu queria muito se batizar na primavera, mas meu pai disse que só daqui 3 anos. A primavera é a época mais bonita do ano. Essas são as flores. Como são cheirosas. É também a época dos passarinhos e das borboletas. É também onde temos lindos batismos nas igrejas. Adultos, jovens, adolescentes e juvenis entregam a vida a Jesus. Eu não posso ainda, mas você que já tem idade, não perca essa chance. Fale com o papai e com a mamãe, ou com o líder da sua igreja. Marque seu batismo para setembro. Você que está andando na Bíblia com seus amiguinhos, prepare eles. A todos nós, uma ótima primavera. E aí? Legal, né? Então, gente, tudo isso é incentivo, é ânimo. A gurizada dos clubes vão assistindo, incentiva o pessoal da igreja, entendeu? Então, são vídeos assim que a gente está compartilhando e lançando para que a gente trabalhe por essa primavera, tá ok? Eu acho que, a princípio, essas são as ideias principais que nós temos para a primavera, os incentivos e tal, e vocês entenderam o recado, né? Então, vamos trabalhar com foco no batismo de primavera, que é o que nós temos de mais importante no segundo semestre. Temos o Aventuri também, que é lá em novembro, só que antes do Aventuri, mês de setembro inteirinho, a gente tem que estar sonhando. Setembro, inclusive, é o dia, vai ter a semana de lenço dos desbravadores, e é o dia mundial do desbravador, que é o dia 14 de setembro, ok? De 7 a 14, semana inteira, em qualquer lugar, dormindo, tomando banho, em qualquer lugar, com o lenço no pescoço, desbravadores. Os aventureiros já tiveram isso, já no primeiro semestre, em maio, ok? Agora, no mês de setembro. E aí, no dia 14, tem que preparar uma festa especial na igreja, com decoração, fazer tudo, negócio, com o desbravador, que é o dia mundial do desbravador. E de preferência, se possível, ter batismo, né? Que nenhuma festa é melhor de se comemorar e de se encerrar do que a festa que termina com batismo, ok? É a cerimônia mais importante da igreja, tá? E os aventureiros também, já pensando se tiver algum aventureiro de idade da igreja, que já venha com pais da igreja, que estiver já preparadinho, né? Que tenha no mínimo 8 anos, já pode ser que então aconteça a festa também com decoração, com negócio bonito, especial, enfim, ok? Eu estarei no dia 14 na central de Criciúma. Já logo que eu fui voltado ali para cuidar do departamento, aí já me pediram já para poder se reservar a data, e o pessoal, todo mundo veio depois pedindo para ficar na data do dia 14, tal, e já estava resolvido para a central de Criciúma, né? Então eu vou
voltaria dia 14 de manhã. E, enfim, né, vamos trabalhar para que Deus nos abençoe, para que, pelo menos, né, um aventureiro, um desbravador, a gente tenha esse momento feliz na primavera, que é sempre muito especial. Ok? Diga-me. Lembrando, né, pastor, que eu lembro que o senhor comentou que tem os pinzinhos dos amigos que recebem, né? Ah, verdade. Eu acho que eu deixei no meu carro. Puxa vida, era isso que eu estava tentando lembrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha bolsa também. Eu esqueci de trazer também, pastor, senão eu tinha trazido. Ele me deu um exemplar. Esses pins, eles são dos desbravadores, tá? São dois pins. Um maiorzinho assim, um prata e um dourado. Eu acabei de tirar a foto dele. Eu mandei para os líderes, para a diretora e para... Então assim, ó, quando um desbravador traz para o clube, um desbravador adventista ou desbravador, enfim, traz para o clube um menino com uma menina que não é adventista, então os dois ganham um pin chamado Amigos de Lenço. Então ele coloca um pin dele e um pin para o amiguinho. São dois amigos de lenço. Se esse amiguinho que o desbravador trouxe for batizado durante o ano, especialmente na primavera, que é o principal mês de batismo do desbravador do aventureiro, se for batizado, aí eles ganham mais um pin. É o pin chamado Irmãos de Lenço. Eles eram amigos, mas daí como se batizou, o amigo que trouxe de fora, aí então vira irmão. Aí então eles continuam com aqueles primeiros, mas agora ganham um segundo cada um, que são Irmãos de Lenço. Muito bacana também, é um incentivo bem legal, assim, a gurizada. Aí você pensa, pim, mas a gurizada fica doida com esse negócio, né? Eles adoram ter esse pin, assim. Existem os pins das classes de desbravador, pastor. Existe, sim. Ainda é colocado? Sim, colocado. A pessoa que faz até o master? Sim, classes, todos eles aí, sim. O master avançado? Todos eles. Tem eles lá. De todas as classes, né? Aí de líder master e líder master avançado. Isso. Ok? Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a batismo de primavera? A gente vai trabalhar agora para encerrar a parte dos aventureiros. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Então prepare uma festa bonita, Só viu? uma questão. Sim. No Campuni desse ano, que é uma reunião de regiões, o batismo está sendo meio que guardado para o Campuni. Adia para a primavera? Não. Campuni não. É primavera, é setembro. Não precisa guardar para Campuni. Tá? Você não vai guardar, porque não está pronto. Não, mas eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar, o ranking vai ser contado para a primavera. Tá? Até bem lembrado isso, viu? Então eu vou fazer todo mundo está tentando buscar alguém para batismo. Sim, Pro Campuni. mas eu vou mudar isso tanto para o Campuni quanto para o Aventuri. Então o ranking já vai valer se você fazer, especialmente, vou dar uma pontuação extra para a primavera. Que o nosso grande foco é a primavera. Ok? Eu não posso esquecer disso, viu? Pastor Felipe, manda uma mensagem para o meu celular agora, por favor. Mando. Assim, Pastor Jorge, não esqueça de ver o ranking do batismo da primavera. Tá. Tá bom? A gente vai falando aqui, depois eu corrijo você. Eu mando a mensagem, depois eu abro já resolvo isso. Ok? Então, agora vamos começar. Já trocou ali, né? Já. Vamos começar agora, então, sobre aventureiros. Se os desbravadores quiserem seguir, fiquem à vontade, liberado. Tá bom? Aí. Deus abençoe vocês que trabalham nesse. Tá bom? Tá? Acho que é por aqui. Isso. Muito bem. Preparados? Né? Então, você está em pé? Levante um pouquinho, então. Fique em pé um pouquinho. Né, porque, pastor, eu fui até do desbravador do Master, eu só não fiz o Master avançado. Ah, é mesmo? É. Olha aí, que maravilha. Eu tinha até o Master. É o Master. É, Master 1. Aí eu não cumpri o Master avançado, mas quase condecorado o Master avançado. Que maravilha, viu? Daí eu vou passar para a Suelen as coisas lá. Sim. O irmão guarda, né? É recordação. É, mas é que assim, ó, eu deixar guardado lá e ela precisando. Ah, mas aí eles têm lá na associação para comprar, é baratinho essas insígnias, irmã. Isso aí é história, guarde. Muita história. Guarde. Muita história. Se eu fosse irmã, guardava, viu? Não, tá bom. Gente, ó, quando a gente. Porque o clube aqui está dando os primeiros passos, né? Primeiríssimos passos.
A primeira cerimônia desse clube, ela vai ser a cerimônia que envolve isso aqui. Tá? Esse aqui é um lenço de líder, né? E claro que esse lenço aqui ele já é um lenço ultrapassado. Esse lenço ele vai ser válido até dia 31 de dezembro. A gente já está trocando esse lenço por esse lenço aqui. Tá? Esse aqui é o lenço que foi trocado por quê? Porque o esquema, o slogan dos aventureiros ele foi trocado. Aqui estão as classes. Tá? Capelinhas, luminares, edificadores e irmãos geradores. Tá? As 4 classes estão aqui. Então foi trocado para se transformar nesse lenço aqui. Tá? Tem um slogan diferente, porque aventureiros ele tem uma pegada diferente. A gente trabalha com as classes, claro, as classes continuam, só que o destaque maior dos aventureiros não são as classes, é a família. Por isso que a gente tem aqui a família. Ok? A família caminhando num caminho que leva até a Jesus. É isso que a gente quer com os aventureiros. Por isso que a gente tem um trabalho, um programa dentro do Clube de Aventureiros chamado Rede Familiar. Já ouviram falar? Rede Familiar. Hoje é uma das partes mais importantes do Clube de Aventureiros. Porque a gente não quer apenas trabalhar com as crianças, a gente quer trabalhar com a família das crianças. Tanto dos adventistas, mas especialmente com os não adventistas. Aproximando os pais do clube, os clubes participando de muitas atividades com seus filhos, às vezes se dando palestras sobre família, parte com pessoas entendidas sobre saúde, atraindo os pais não adventistas para conhecerem, para aprenderem coisas sobre a igreja e tudo mais, porque o potencial missionário dos aventureiros é maior que os desbravadores. Hoje nós temos praticamente batizado mais na área de aventureiros que desbravadores. Tem entrado muito tanto no batismo por aí, batizado muito aventureiros e suas famílias. Porque vem um pelotão, vem um comboio junto. O desbravador muitas vezes pode ser batizado sozinho. Agora o aventureiro não batiza um menino de 8 anos sozinho se a família não é adventista. Não dá. Como é que vai continuar na igreja um menino desse? Não dá. Então só batiza praticamente se tem a família ou se tem alguém, um tutor, uma pessoa assim muito especial, muito responsável, que é um parente, muito chegado, junto com a família, vizinho assim, que assuma, porque não dá para batizar um menino de 8 anos, como é que vai sustentar na fé? Como é que vai ser um adventista dentro de um lar onde o pai e mãe fazem comida, vão em lugares, fazem tudo, e o menino de 8 anos vai dizer que não vai? Vai dizer que não come? Vai dizer isso, vai dizer aquilo? É muito difícil a família respeitar isso, entendeu? Então a gente batiza realmente a família. Então é um trabalho especialmente feito para a família. Okay? Então, Clube Aventureiros não é só crianças, é a família. Então botem isso na cabeça. Tá? Vocês vão começar um projeto na igreja, um ministério na igreja, que não é só juvenil, crianças juvenis, é família. Ok? Porque a gente não quer levar só o menino separado da família para o céu. A gente quer levar o menino com seus pais, com seus irmãos, com a família inteira para o céu. Ok? Então esse lenço aqui, ele agora na verdade o prazo para dar um fim nele, fim que eu digo assim, de trocar ele por esse, é até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro de 2020, nenhum clube mais pode usar o lenço laranja ou o arganel também no mesmo esquema. Ok? O prendedor. Agora tem que ser dessa cor bordeaux, que nos leva a lembrar do sangue de Jesus e tudo mais, ok? E com esse novo slogan da família, se dirigindo a Cristo, que é a salvação. Tá certo? Então, quando você faz, aí você primeiro vai ter que providenciar o quê? O seu uniforme, né? Você tem que ver quem vão ser os aventureiros. Então, nós vamos fazer o processo agora, mas só para a gente mentalizar a coisa, tá? Então, vocês vão ter que mandar produzir o uniforme, a menina são as saias, padrãozinho, tudo tem padrãozinho, né? E aí a blusa, os meninos a calça, a camisa, né? E tudo certinho. E aí então vocês vão ter que ensinar algumas coisinhas no começo para as crianças, né? Eles têm que aprender o voto, a lei e o hino, tá? Pelo menos isso, para poder chegar a ser investido. Isso aqui é o mínimo básico que vocês, como líderes, têm que aprender, tá? Eu já vou mostrar um pouquinho aí. E aí, então, depois que ensinou isso, que as crianças sabem disso, decoraram isso, aí sim, pode vir à frente e fazer. Claro, mas tem uns que não conseguem de jeito nenhum. Então, primeiro faz a admissão daqueles que já conseguiram, talvez os mais velhinhos, tá? Os líderes, faz uma festa bonita. Depois eu mando para vocês uma sequência da cerimônia, como é que funciona essa cerimônia, passo a passo, e vocês preparam tudo. Tudo que vocês forem precisando, eu vou mandando tudinho para vocês.
ok? E aí então vocês falam, aí vem a frente, aí o regional vem, aí vem o distrital de aventureiros, ou vem o pastor também, tem sempre que estar presente. Aí eu posso de repente vir, dependendo do dia eu venho, a gente faz uma festa bonita, e aí admitimos vocês em lenço. Lenço não é investidura, lenço é admissão, ok? Aí investidura tem que ver com faixas, aí a faixa vai com as especialidades, tá? Ou tem que ver com galão que vai em cima dos ombros, ou tem que ver com as classes, tá ok? Então isso é investidura. Então, lenço é admissão, classe, especialidades e investidura. E quando coloca galão, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Quando coloca galão, aí chama-se recebimento, ok? Então é um recebimento de galão que acontece. Então só para te dar nome às coisas, né, que de vez em quando vocês vão ter que falar isso aí, ó, vão ter que ter uma cerimônia de investidura de lenço. Está falando errado. Admissão de lenço. Ok? Então, só para te dar mais ou menos esse esquema aí. Vamos em frente aqui. Às vezes eu passo um e passo 2, 3. Então olha só, galerinha dos aventureiros. Pesquisa na internet, você quer montar alguma coisa, tem bastante coisa aí atualizada, tá? Só que cuide, porque muita coisa que a gente pesquisa está com lenço laranja ainda, e não dá para colocar com lenço laranja mais não, agora é só com lencinho bordô, tá bom? Tudo é no bordô e com esse símbolo, que é o símbolo atualizado dos aventureiros, tá? Então, organizando um clube, como é que a coisa vai funcionar, tá? Como iniciar um clube? Depois eu posso pegar essa palestra e mandar para vocês também, tá bom? Assim, assim, claro que eu vou ampliar algumas coisas além do que está escrito ali, aí você pode anotar. Mas a base depois eu posso mandar a palestra para vocês. Tá? Então, quem pode participar da liderança oficialmente, mas a gente trabalha muito com extraoficialmente. Tá? Que a gente nem sempre consegue oficialmente manter um padrão. Então, especialmente quem está começando, às vezes não consegue, por exemplo, uma liderança em que todos sejam maiores de 21 anos. Tá? Os desbravadores fez até 15. Com 16 já pode fazer ser instrutor, ser conselheiro, aquela coisa toda. Mas com os aventureiros, a pegada, a orientação é que os líderes sejam maiores de 21 anos. Ok? Porque o trabalho com criança é diferenciado. A responsabilidade para lidar com criança, que não é nossa, é muito grande. E outra, a gente não pode, na primeira reunião, a gente já tem que, anotem isso com assim, ó, com cuidado. Primeira reunião, que a gente vai ser, já é a reunião das inscrições, tá? Você pode ver a inscrição antes, a gente tem depois uma ficha de cadastro, anota aí depois para mandar pedir para mim, tá? Ah, acho que aquele livro que foi mandado aí, tá lá, já tem para tirar xerox. Isso, inscrição, modelo de inscrição. É aquele... Isso, do manual lá, né? Tá ótimo. Tá, então, modelo de inscrição, é aquele lá. você faz a inscrição e ao mesmo tempo alguém tem que entrar em contato com a minha secretária, que é a Anne, e ela vai fazer a inscrição, vocês fazem a inscrição no papel, ela vai, na verdade já foi aberto no sistema, pastor, acho que está no telefone, eu acho que já foi aberto no sistema do clube, já deu acesso a alguém, quem quer ter acesso ao sistema? Tá? E aí então, pegando essas folhinhas com a inscrição, com as informações, a irmã vai cadastrar nome por nome. Deixa eu passar o exato primeiro. Tá? A irmã cadastra nome por nome. Mas eu ainda não cheguei a fazer. Não, mas tem que pegar, assim, preencher essa folhinha com todas as informações de cada aventureiro e seus responsáveis, entrar no sistema e preencher tudo isso lá, cadastrando o nome oficialmente, e depois que cadastrar, tem que falar com a Anne, para a Anne fazer o seguro. Não pode fazer nada com os aventureiros sem seguro. Não vou amedrontar vocês nesses dias atrás. Contar essa questão do... Morreu uma desbravadora. Né? Ela parece ser atualizada alguma coisa e vai continuar tendo a mesma. O quê? A folha, no caso, né? Preenchimento ali de inscrição. Sim. Geralmente essa folha tem o que é a informação que é necessária para poder cadastrar no site. Tá? Mas vai continuar tendo a mesma. Isso. Tá bom? Então a gente tem que ter, morreu uma desbravadora afogada aí, não sei se vocês souberam, né? Sim. Então a gente estava por lá, deu toda assistência, estamos dando toda assistência ao marido e à filha. E graças a Deus, claro, um seguro não salva a vida, mas ajuda a aliviar um pouco dos problemas maiores que tem. E aí então, só de despesa de funeral ele teve 17 mil reais.
de translado do corpo de Florianópolis até o Rio Grande do Sul, onde foi sepultado. Translado e tudo mais e tal. E ainda bem que o seguro cobriu esse valor e mais ainda, para poder aliviar as coisas. Quando tem um acidente, quando tem alguma coisa que vai para o médico, tem tratamento, precisa comprar remédio, precisa pagar cirurgia, o seguro cobre tudo isso. Não ter alguém segurado é uma dor de cabeça de todo tamanho. Então, liderança, não façam nada nenhum. Chegou um novo, não vou fazer um acampamento e vamos sair depois? Não. Ninguém sai para acampamento, para passeio, para qualquer coisa fora que não tiver cadastrado e segurado. Por favor, coloquem isso no coração de vocês. Ok? Então vamos lá. Maiores de 21 anos, membros batizados, não pode fazer parte de liderança que não é batizado. Mas o pai de um aventureiro e tal, ele não é batizado, ele não pode usar o uniforme oficial, o uniforme de gala. Ele só pode usar, talvez, não uma camiseta, que é a camiseta oficial de campo, mas uma outra tipo de camisetinha lá dos pais que colaboram, mas oficialmente os pais não são batizados, eles não podem participar como liderança oficial votada e confirmada do grupo. Tá? Acá no Brasil se faz isso de pañolino honorífico. Por exemplo, eu sou chilena, então no Chile se faz, por exemplo, eu sou pai de uma menina, e eu não sou bautizada, não sou de igreja tampouco, mas eu estou apoiando o clube. E o clube entrega para mim um pañolino honorífico, que significa que é como um presente para pañolino de lienzo. El lienzo para o pai, que ele estuvo como constância, que ele estuvo participando, para que futuramente ele seja líder. Mas não, como se pode dizer? Não, é um outro tipo de lenço. Não, é o mesmo, mas só que é como um presente para a pessoa, que não é bautizada, mas futuramente vai ser investido. Não pode usar. É um presente, ganha, guarda o lenço, mas não pode usar o lenço, porque se não é batizado, o adulto não pode usar o lenço. Tá? Então, pode ganhar o lenço. Olha aqui um lenço fez para você, quem sabe um dia, se você for batizado, mas daí você já está empurrando a pessoa, né? Então, é melhor o quê? Uma segunda camisa, porque além de ter o uniforme oficial, que é o uniforme, né, de gala, tem também o uniforme de campo, que é uma calça jeans e uma camiseta. Uma camiseta, né? Esse é o clube tem que ter um oficial para todos que são do clube. Pais que dão suporte, que apoiam e tudo mais, aí o clube pode, se quiser, mandar fazer uma outra camiseta de um estilo diferente para os pais, assim, eu apoio o clube, alguma coisa assim, entendeu? Que possa dar um incentivo para o pai também, ok? Então, preferencialmente, né, a liderança pais de aventureiros, que são membros da igreja, né, com 21 anos, tem que ter disponibilidade de tempo e disposição em cumprir requisitos para investidura de líder. Porque a ideia é que quem faz parte da liderança chegue um dia a ser líder. Tá? Que é, então, porque todo mundo vai ser admitido em lenço. Eu, por exemplo, vou ser admitido em líder lá no Aventuria, em novembro. Estou guardando as coisas tudo certinho, preparando minha pasta, meus requisitos todos. Quando chegar no Aventuria em novembro, eu vou ser vestido de líder, que é um lenço que também tem essas cores aqui atrás, que tem essa estrela no meio aqui também, tá? Tem um esquema diferente, a borda dele também é diferente, entendeu? Então é um lenço de líder, então tem que ter vontade de crescer, aprender, desenvolver para chegar no cartão de líder também, ok? Alguma dúvida aqui? Não? Assim, ó, eu vou passar uma coisa, vocês não precisam pensar assim, ó, ai meu Deus, vai ser difícil demais, porque o pastor passou 1 milhão de coisas. Assim, são as coisas que vão acontecendo aos poucos, não, ninguém se apavore não, tá? Esse negócio é meio doido aqui. Olha só, onde encontrar pessoas que dão apoio para formar a liderança dos aventureiros, né? Departamentos infantis da igreja, normalmente, quando tem professores e professoras das crianças, podem ajudar. A irmã está com professores infantis, né? Oi? Você já foi? Já foi, né? Normalmente a gente consegue ajudar a ajuda deles no clube, pais de crianças que estão na igreja, professores de escola, se tem algum professor de escola que dá aula para as crianças por aí também, a esposa do pastor, está aí firme e forte, né? Não é uma regra, ela não tem obrigação de participar. Se ela faz por vontade, por carinho, por missão, entendeu? Mas não é obrigado e ninguém tem que cobrar dela que seja isso ou qualquer coisa, entendeu? Só que é uma das opções
de que a esposa do pastor, se ela quiser, ela também pode estar ajudando a liderança, tá? Oi? Uma dica. Desbravadores, se conseguem ajustar o tempo, também podem ajudar na liderança, tá? E fazer um convite na igreja, vamos abrir e tal, nosso plano e tal, aquele apelo, aquele convite, a gente consegue liderança assim também, tá? Os primeiros passos, já estão adiantados, tá? Apresente a ideia ao pastor, ninguém deve começar nenhuma atividade oficial da igreja sem que o pastor seja avisado e compre a ideia junto, tá ok? Então, busque apoio à associação, então você quer dar tudo certinho de vocês, né? O pastor Felipe já estava com a ideia, com o sonho, trabalhou com vocês, já me procurou, já nós temos conversado bastante tempo eu e ele já sobre o assunto, ele foi lá na associação e tudo que a gente está podendo passar, está tudo funcionando e acontecendo, tá? Conversar com os líderes da igreja, com os pais sobre o plano, tá? Os pais que já têm filhos em idade, já conversa com eles, estamos querendo abrir na igreja um clube assim e tal. Recrute pessoas interessadas em colaborar, submeta o surgimento do clube também à comissão da igreja, tá? Já foi votado? Como é que foi? Já? Então, a comissão da igreja precisa aprovar, tá? Então, o nome, né, vai ser registrado tudo, só que a comissão, se a igreja base vai ser Touro Negro. Na verdade, a ideia é abrir lá na... Como é que é o nome do bairro lá? Santa Líbera. Então, mas tem uma igreja base. Aqui é Forquilinha? Forquilinha? Então, tem que passar na comissão da igreja de Forquilinha. Já foi passado já? Ótimo, tá? Para poder estar confirmado, registrado em ata, isso bem certinho. Isso são os passos mais corretos. Seguindo em frente aqui, reúna a nova equipe. Vocês já fizeram reuniões? A equipe? Já, né? Ótimo. Nessa reunião, vocês fazem planejamento de atividades, o manual tem sugestão de planejamento, porque se a gente não tiver um planejamento, a gente não fica batendo cabeça, não sabe o que faz. Tá? Inclusive, o manual tem também ali até as orientações de o que fazer numa reunião de clube. Aí é bom dividir, né? Você cuida da meditação. Claro, vai ter divisão dos cargos aqui, a gente vai mais ou menos ficar sabendo. Tá? Planejamento, apresentação dos princípios básicos dos aventureiros, que eu apresentei alguns aqui. Um princípio básico dos aventureiros é que é um clube espiritual e é um clube que trabalha com a família e trabalha com a salvação. Espiritual, família e salvação. Claro, físico, mental e espiritual, a gente trabalha com tudo. Só que o princípio básico é algo espiritual que trabalha com a família e a salvação dessa família. Tá ok? Então tem que estar bem claro isso com a gente. Organizar as inscrições, não sei como é que está o plano de vocês com isso, tá? Ter a fichinha de inscrições. O ideal é que tenham um primeiro dia de reunião e no primeiro dia de reunião venham os pais com seus filhos, tragam, se possível, se avisam que eles precisam trazer documento da criança, tá ok? E aí nesse dia da reunião, a primeira reunião, já é o dia de inscrição. Enquanto alguns saem com as crianças, porque criança não tem paciência com inscrição. Não é querer chamar as crianças para fazer inscrição. Não é com elas isso é com os pais. Criança tem que ter atividade lúdica. Tem que ter uma musiquinha, música que mexe, que levanta, que sobe, que bate palma, que belisca ali e tal. Isso é coisa da criançada. Tá bom? É uma atividade lúdica, uma meditaçãozinha que alguém mostra alguma coisa, um objeto curioso, diferente, criativo. Olha só isso aqui, agora... A criançada adora isso, né? É uma surpresa e tal. E aí você tira uma lição espiritual daquilo. Um versinho da Bíblia, uma boa historinha de Jesus, bem curtinha, criativa, é uma pegada diferente. Criança é tudo curtinho e tudo criativo. A gente se esforça mais para preparar uma coisa, porque a atenção deles a gente tem por mínimo de tempo. Mínimo de tempo. Não adianta querer assim, ó. Senta as crianças aqui agora, vamos lá com o livro na mão, acabou com eles. Acabou com tudo. A classe bíblica tem que ser criativa. O capelão tem que preparar uma mensagem assim, ó, que ensine, mas ensine com criatividade. Eu costumo dizer que a pessoa melhor preparada dentro do clube, na minha opinião, é o capelão. O melhor de todos tem que ser o capelão. Porque o capelão vai trabalhar com a parte melhor do clube, que é a parte da salvação. Às vezes eu tenho visto por aí o quê? Que escolhem todos os melhores para tudo. Aí, sobrou você? Coloca um capelão. Coloca um capelão que sobrou. Não. Quem é o melhor, mais criativo, mais dinâmico?
esse aqui vai ser o capelão. O que sobrar, volta para os outros. Tá? Todo mundo trabalha com espiritual, mas o capelão mais. Então, tentem ter atenção com isso, tá? São ideias que eu estou acrescentando aqui para vocês. Ok? Então, organize inscrições. Enquanto acontece a programaçãozinha ali, chegou e tal, que legal, as crianças vão ali e tal, faz a dinâmica, aquele negócio todo, e ensina com as coisas, papapá, uma brincadeira, um momento espiritual, e uma oraçãozinha e tudo mais, e os pais com a secretária do clube cadastrando, inscrevendo, orientando, explicando, 1 ou 2 aqui, fazendo inscrição, e os outros com os aventureiros lá. Tá? Não estrague as crianças vindo com uma primeira reunião, tendo uma programação não preparada, e botando as crianças para sentar e não fazer atividade. Aí eles não vão gostar, eles vão embora, vão dizer que foi muito chato, não vão querer voltar mais. O primeiro dia é estratégia. E tem que ter, se possível, uma lembrancinha de primeiro dia de aventureiros. Alguma coisinha que encante, que seja diferente. Se possível, até um lanchinho. Preparar alguma coisinha, um suquinho, alguma frutinha, algum bolinho de cenoura, uma coisinha diferentezinha, gostosinha e tal. Agora chegou, quem gosta de... Entendeu? A motivação. Quem gosta de suco de laranja? Quem gosta disso? Essa pegada é para a criançada. Um sucrilhos bem grande, né? Se for no momento, dá para ser também, tá? Então, fazer um lanchinho assim, gostoso para as crianças, tá? Gente, ó, tudo são ideias que são muito importantes, tá? Organize, então, essa primeira reunião, você tem que sentar e montar toda a reunião, então vamos começar a tal hora, e vai ser primeiro isso, depois aquilo, depois aquele outro, depois aquele outro. Você é responsável por isso, você por aquilo, vocês dois por isso aqui, e vocês três aqui por essa outra parte aqui. Beleza? Beleza. Então tem que estar organizado isso. Já fizeram? Então, anote aí que vocês têm que sentar e organizar o programa e quem é responsável por cada parte. Certo? E aí, então, organizar também um plano de visitação para as famílias. Ok? Visitação também. Agora, recrutamento. Vocês vão recrutar algumas coisas, já falei ali, crianças da igreja e tal, né? Vocês podem ir atrás dos parentes de vocês, de pessoas conhecidas na comunidade, vizinho aqui, fazer uma folhinha e tal, alguém vestido, arrumadinho, vai lá e passa nas casas e tal, né? É muito legal se você tem um adulto uniformizado, completinho, e mais uma criança uniformizada certinha, né? Aí você vai assim na comunidade, passa, olha aqui, estamos aqui avisando você de que estamos abrindo um clube de aventureiros. Sabe o que é o clube de aventureiros? Olha, o Clube de Aventureiros é um clube para a família, nós atendemos as crianças, temos um grupo de adultos preparados para poder orientar as crianças em bons princípios, assim, e tal, entendeu? E aqui está o convite, vai ser no dia tal, em tal lugar, você tem filho nessa idade de 6 a 9 anos? Tá ok, então pode levar lá, nesse dia, nesse horário, vamos fazer as inscrições para poder fazer atividades, né, com o seu filho. Mas a primeira pergunta que eles vêm, Só com tá, mas é isso. da onde que vem isso? Da onde que vem esse clube? O que é isso? Que organização, que coisa? Se eles perguntarem, eu vou falar. A verdade, né? Com certeza. E, claro, assim, não precisa já escancarar. Isso. Quem perguntar, tá, mas quem é a mantenedora? Então, assim, nós temos aqui a Igreja Adventista, que é uma instituição muito séria, que também está nos dando o apoio para poder realizar aqui. Entendeu? Não sei como é que é a chegada de vocês lá. A nossa abordagem, o pessoal conhece muito o grupo antes de semana no bairro. Então, se fala do nosso grupo, o pessoal conhece. Fechou. Porque a ideia ali também é muito missionária para o trabalho. E aí a gente vai abrir ali um pequeno grupo que vai estar no Novo Tempo, então o pessoal vai identificar mais para o Novo Tempo pelo ano em missão. Patrocina Novo Tempo e do grupo de jovens, um ano em missão e tal. Daí eles vão ser conhecidos. Tá ótimo. Porque a ideia lá, na verdade, é a partir do clube de aventureiros formar uma igreja futuramente. Vai ter um pequeno grupo funcionando a partir do mês de agosto. Então. Ótimo, excelente. Ok? Então, você recruta as famílias, coloca anúncios, tudo são ideias, né? Programa com outro clube, chama um outro clube, quem sabe você pode até no dia do primeiro programa chamar um clube já forte aqui da região de aventureiros e pedir para vocês não podem estar com a gente no primeiro dia, vocês fazem o primeiro programa para a gente e tal, para a gente poder aprender e tal, bem dinâmico, bem legal, porque essa parceria é ótima, tá bom? Isso, tá? Isso. Então aqui é como recrutar. A ideia, na verdade,
Qual é a distância daqui nesse bairro Santa Líbera? Bicicleta 15 minutos. Se for de bicicleta, né? Mas de carro, De carro 5 minutos. Pra que banda que é? Pra banda de lá? Sai da rua principal, Pega a A esquerda. esquerda assim, vai para o aeroporto. Ah, tá, acho que eu sei. Aqui vai para o aeroporto. Tá ótimo. Então você tem que ir nas casas de toda a família dos mesmo bairro e aí tentar, na verdade, bom era tentar descobrir onde é que essas crianças moram. a gente já tem contato, mas então Fechou. Já está encaminhado. Então, porque ali é um trabalho específico, lá né? é mais Não é só simples. com a igreja, né? Ótimo. Então vamos lá. Criança. Aqui mais algumas informações para complementar, tá? Os pais ficavam- Ó, as inscrições realizadas na primeira reunião, você pode dizer assim, ó, as inscrições vão acontecer durante o mês de agosto. 4 fins de semana e ali, então, cada reunião, 4 semanas de inscrição. Certa mulher teve essa semana e eu dei a ideia de a gente fazer um quebrando silêncio lá, fazer uma palestra com os pais e aí continuar fazendo 2 fins de semana seguidos sobre saúde da mulher, coisas assim, né? A irmã tem que combinar com o Aí a pastor gente vai Felipe. começar Se ele vê que dentro da estratégia missionária para o bairro dá certo, fechou. Combina com ele que está tranquilo. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá? Então, como eu falei, inscrição com a presença dos pais, a ficha de informações detalhada e também uma ficha de aprovação, na verdade, em termos de responsabilidade dos pais também. Né? Então, todas as fichas têm que ter assinado direitinho. Né? A gente nunca leva a criança por aí, fazer as coisas por aí sem autorização dos pais. Ok? Então, pegue bem isso, porque, gente, ao mesmo tempo que pode ser uma grande bênção trabalhar, se a gente não souber trabalhar dentro da legalidade, a gente arruma dor de cabeça na vida. Tá bom? Vamos em frente. Primeira reunião, diretoria, se possível, né? Aqui o caso de vocês talvez seja um pouco diferente. Já tem a data da primeira reunião? Já pensaram numa data fechada? Porque semana que vem o futuro colégio que a gente pensa em fazer, a diretora eles vão voltar de férias. Né? Sim. Então a partir de semana que vem a gente vai ver qual o dia que ela vai liberar, vai ser no sábado ou no domingo, pra gente começar. Quando começar, você tem que pensar assim, ó. Não marque assim, tipo, 10 semanas para semana que vem. Tem que ser marcado, tipo assim, ó, daqui a 3 semanas. Tem que ter uma data fixa, mas tem que ser daqui a 3 semanas pelo menos. Para dar tempo de vocês, com a data fixa, divulgar bastante, tá? Convidar bastante e se preparar bastante para chegar lá e fazer direitinho. Porque uma coisa é, vamos fazer e tal, mas a gente não tem a data. Então a gente fica mais aliviado quando não tem a data. Agora, quando a data está marcada, aí a gente tem que se coçar. Então, marque a data 3 semanas pelo menos para frente, para poder dar tempo de se coçar. Tá ok? Ensinar o voto, a lei e o hino. Todos vocês já decoraram isso? Tá? Aí, ó, o voto. Tá? Bem curtinho, porque criança assim, eles decoram coisinha curtinha. Tá? Depois vem a lei. Passou aqui. Eu acho que ficou tudo igual. Eu estava com a lei ali, né? Jesus me ajuda a ser obediente, bondoso, benevolente e colaborador. Tá ok? Então, às vezes troca uma palavra para cá, uma outra para lá e tal, né? Mas tem que decorar isso aí, tá? E o hino dos aventureiros, né? Então, no primeiro dia de reunião, tem que ensinar, tem que sair todo mundo dali sabendo pelo menos o voto, tá? Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Opa, aí tem que decorar, a criança tem que decorar isso aí. E aí também cantar o hino. Música é fácil de decorar. Então você deixa tocando essa música 1 milhão de vezes. Toca, canta, vai cantar, canta aqui, canta lá, e deixa como fundo musical tocando, repetindo aquela música, até impregnar na cabeça da criançada, eles vão aprender naturalmente. Eu sei que tá bom? Isso. Vamos chamar os outros. De 10 minutos deixa lá, daí já não sai daí, né? Muito bem. Olha só, primeira reunião, diretoria uniformizada, pelo menos todo mundo, era bom que fosse feito já uma... Aqui ninguém é admitido imenso, né? Ninguém é admitido imenso, né? Então... vai ser todo mundo uniformizado, desuniformizado, tá? Vamos lá. Ensinar voto lerino. A história. Conta uma história com fundo moral religioso.
tá? Que ensine tanto o fundo moral a ser honesto, mas também porque Jesus quer que seja assim, é moral religioso. Tá? Presença dos pais, eles têm que acompanhar esse dia, tanto para fazer inscrição quanto para acompanhar. E eles vão querer, né? Eles não vão largar o tesourinho deles sem saber quem é que está cuidando e como é que a coisa funciona. Santa Lívia vão sim. Alguns até não ligam, né? E Santa Lívia lá com a gente vai embora. Olha só, fazer a entrega de um programa de atividades para os próprios pais, assim, olha, nós temos nosso plano de atividades aqui até o final do ano, é isso aqui. Eles vão se sentir mais seguros tendo com eles também. Tá? Realização de uma atividade criativa que possa ser completada no primeiro dia mesmo, uma atividade criativa, uma pintura, alguma coisa que eles possam desenho, alguma coisa que seja interessante que eles completem no primeiro dia, tem que ter atividade lúdica. Tá? Formar as unidades, se for possível já formar as unidades. Vieram aqui, temos 10 meninas e temos aqui 12 meninos. Forma 4 unidades. Tá? 2 de menina e 2 de meninos. Ok? Lembrando que para cada unidade tem que ter conselheiro. Nenhuma unidade, né, até desbravador tem que ter, quanto mais de aventureiro. Tá ok? Então, tem que ter conselheiro. Tá? Forma as unidades. Daí não precisa ter capitão daí, pastor? Não, na verdade não. Não tem capitão e secretário. Para eles ali o que tem é o conselheiro. É o conselheiro que domina a atividade geral. Eles não têm assim, está despertando liderança e tudo mais, mas ainda não é o momento deles liderarem. Eles precisam ser educados, orientados e tal. Ok? A liderança mesmo com o capitão, secretário, é para desbravador mesmo. Né? Isso. Forma as unidades de acordo com, bem parecido com o desbravador, com o nome do clube pode ter o nome das unidades também, isso é tudo uma pegada infantil. Tem que ver com aquela garra, porque a pegada é infantil, é coisinha assim, é bichinho, né? Como aqui é questão de águia, pode trabalhar a questão de aves mesmo, né? É águia, né? Águia de Fogo Kids, né? Eu olho para baixo, porque que está o nome da de baixo do negocinho. Então, aí você faz, né? Escolhe o nome das unidades ali e tal, enfim. Ok? E ali organizar os grupos para as classes. As classes também, assim como os bravadores, elas são de acordo com a idade. Ok? 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. São as 4 classes dos aventureiros também. Ok? Alguma dúvida aqui? Sim. Por exemplo, igual em Santa Lívia tem muita criança que tem menos de 6 anos. O que a gente pode fazer nesse caso? Menos de 6 anos? Verdade. Não pode participar. Não dá. E tem que convidar para vir na escola sabatina, participar aqui. E assim, a gente não pode impedir que não fique, né? Apesar que a gente não pode assumir responsabilidade por aqueles que a gente não tem oficialmente responsabilidade. Então, cuide para não ficar assumindo criança que lá vai menino, lá vai com um irmãozinho de 5, de 4, de 3 anos e tal, porque tem muito pai que também não está nem aí, deixa a criança solta assim e pronto. Né? Então assim, nós temos que avisar assim, nós vamos assumir oficialmente o cuidado com as crianças cadastradas, inscritas e que tem de 6 a 9 anos. Esse é o nosso esquema, entendeu? Você pode até de repente separar alguém que vai que aparece lá 20 crianças lá que não tem idade. Aí você tem que talvez trabalhar com alguma outra coisa. Não pode ser clube, não pode nem ser, vou fazer um tipo de lenço, uma coisa assim, não dá. A ideia é não fazer. Então a gente tem que trabalhar com alguma coisa, uma brincadeira, montar alguma equipe que dê esse suporte extra clube, entendeu? Então é complicado, mas você tem que achar uma solução se isso acontecer. Alguma coisa é responsabilidade. Lembrando isso aí. A questão do seguro, porque o seguro vai ser para 6 a 9 anos, né? É o seguro para 6 a 9 anos. Tá ok? Vamos em frente aqui. Bom, o voto, a lei e o hino. A equipe e o diretor. Aqui, quem forma a equipe da liderança? Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Tem que ter o diretor. Quem vai assumir como diretor aí? Tá tudo certo? Né? Amém. Diretores associados. De acordo com a quantidade de líderes disponíveis, pode ter 1, pode ter 10. Tá? Divididos em áreas, né, de atuação ali e tal. Né? Alguns cuidam mais de uma parte de rede familiar, outros cuidam mais da parte de acampamentos, outros cuidam mais. Então você vai contar com pessoas que vão da diretoria associada com pessoas com áreas diferentes.
Um secretário vai cuidar de todas as inscrições, todo o cadastro, o sistema, tem que estar sempre em dia. Tem de vez em quando estar atualizando, olhando lá, registrando tudo direitinho. Pois é, isso que eu acho que a sua secretária me mandou o login e a senha que ela já me mandou, mas eu não achei. Não está conseguindo? Não estou conseguindo. Mas Eu já... Tentou no computador também? No computador ainda não. Porque às vezes É um note, né? Às vezes, Talvez isso o vai meu, mudar. o meu e-mail também agora não é mais o mesmo. Sim. Por isso que teria que mandar no meu WhatsApp. Que seria melhor que daí eu abriria no computador. Entre em contato com ela essa semana de novo. Tá. E explica para ela o que está acontecendo, que ela vai arrumar uma solução. Tá bom. Tá bom? Tá. Secretário tesoureiro. Isso aqui é importante. Tem O Anderson. Tá. Tesoureiro é importante por quê? Porque tem muita atividade e o clube depende de valores. O clube depende de grana para poder as coisas acontecer. Porque se você, por exemplo, trabalhar num bairro, esse bairro, pelo jeito, é um bairro pobre, um bairro simples. Você não tem que ter grana para poder mandar fazer uniforme para essa gurizada, para poder comprar todas as insígnias, emblemas e tudo mais, para poder patrocinar, às vezes, viagem para um acampamento, uma coisa aqui, outra coisa lá. Então, vocês têm que ter um tesoureiro que administre formas de ganhar valores, eu tenho que fazer atividades e tudo mais, né? Claro que, como está amparado pelo Ministério Jovem... Apadrinhamento, né, pastor? Sim, o apadrinhamento é muito importante. Eu vou atrás de apadrinhamento. Como uma missão está apadrinhada pelo Ministério Jovem, que é o primo rico da associação, então vocês estão bem amparados também, né? Conversa com o Otacílio, se o pastor Otacílio manda 20 mil reais pra gente aqui, que a gente está precisando. Já estamos negativos. Mas o primo rico é o Ministério Jovem, viu? Estou falando porque eu sei. Tá? Então vamos lá. Um capelão que é a pessoa qualquer. É isso? Não, mais importante. Marca é Chico, marca. Aqui, ó. Aqui é especial. Pais que podem ser conselheiros. Tá? Tem que dividir os conselheiros ali. Instrutores que ensinam as classes e tudo mais e tal, né? E os próprios conselheiros das unidades, que podem ser os pais ou outros ali que forem ajudados. Tá? Filhos batizados. Isso mesmo. Os conselheiros são aqueles que vão pegar, o conselheiro da idade de 6 anos, que é a unidade dos de 6 anos, por exemplo. Você pode separar a unidade por unidade. Unidade dos 6 anos, unidade dos 7, dos 8, olá, e dos 9, né? Opa, tudo bem? Certo. E aí, então, o conselheiro vai pegar a classe, de acordo com a idade, vai ensinar com o livrinho da classe como fazer as atividades, vai cumprindo aquela classe. Tá? Acá também se separa por meninas e meninos ou não? Também. Vai ser o caso, por exemplo, se há uma menina e 4 meninos. Sim. É mais complicado, né? Mas aí vai ter que ter um jogo de cintura e tentar sempre ajustar. O ideal é que fosse uma unidade de meninos de 6, uma unidade de meninas de 6. Mas talvez na hora da classe vai ter que se pegar e fazer tudo junto mesmo. Depende da realidade dos conselheiros, né? Porque não tem... Isso. Mas assim, ó, aqui tem um padrão, mas cada clube trabalha de acordo com a realidade e vai se ajustando. Tá bom? Ninguém é obrigado, não é um programa engessado para ser obrigado a fazer desse jeito. Você pode ir ajustando de acordo com a realidade. Em caso de meninas, conselheiras. Isso mesmo. Tá ok? Alguma dúvida mais sobre a questão da equipe? Não? Então vamos em frente aqui. O uniforme. O uniforme você já conhece, né? Eu já expliquei sobre a questão do lenço e a mudança até o dia 31 de dezembro. Então, a partir de agora, você não encontra mais lenço desse para vender. E não faz nem sentido você querer comprar uma coisa que já está fora do padrão. Agora é só o lenço bordô mesmo, ok? Então, tem que ir pensando, porque para fazer a primeira cerimônia oficial de admissão, você já tem que ter os uniformes, você tem que ir pensando, né? Quando oficializar as inscrições, já tem que ir pensando em como adquirir os uniformes, procurar uma costureira que possa, mas ter cozinheira também sempre é muito bom. Uma costureira que possa fazer tudo assim de forma bem barata, bem acessível, quase que assim uma doação e tal, porque é um projeto assim, não é só um projeto missionário, é um projeto social também, porque é uma comunidade carente que tem uma necessidade, é um projeto social. Quem sabe, às vezes, estamos trabalhando pelo CNPJ oficial para desbravadores e aventureiros.
É um CNPJ separado da igreja. Porque uma das grandes dificuldades de conseguir doações, até mesmo de prefeituras e governo, que tem vários fundos financeiros que ajudam projetos comunitários sociais, uma grande dificuldade é que eles pedem um CNPJ. E quando pega o CNPJ e descobre que é a União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já fica complicado. Então nós estamos trabalhando em cima do CNPJ, né, legal, oficial, para os fundos poderem chegar na prefeitura, porque a gente sabe que tem fundos. Então você vai dizer assim, olha, eu vim aqui com um projeto tal, e a gente sabe que existe um fundo, um valor disponível para a prefeitura, então a gente gostaria de vir aqui morder um pedacinho desse esquema. Entendeu? No Campo de Santa Helena, em 2010, foi o que eu fiz, pastor, lá. Mesmo assim eles doaram, né? Eles doaram 2.000 e pouco, mas daí eles queriam o CNPJ separado para... Sim. Mas aí eu tive que... Eles tiveram que botar no outro CNPJ, em outra situação, em outra instituição, para passar aquele dinheiro para mim. Se Deus quiser, orem. Em 2020 nós vamos começar com o CNPJ separado. Que bom. Tá? Se Deus quiser. Não é uma coisa, não é um negócio fácil, que envolve várias empresas. A primeira coisa que eles pedem é um CNPJ, daí a gente tem que... Porque eles podem também doar e descontar isso depois de imposto de renda. Então aí vai ter que ter o CNPJ à parte. Pastor, que tipo de atividades assim são vistas como recomendáveis para angariar fundos? Eu vou mandar depois também um documento oficial que eu preparei, baseado no manual, baseado no Espírito de Profecia e na Bíblia, aquilo que a gente pode trabalhar. A gente não trabalha dentro de Canção de Clube, por exemplo, só para dar uma... A gente não trabalha nada de carne, só carne de soja. Porque há um princípio da igreja em incentivar a questão do vegetarianismo, não é uma obrigação, mas como é um princípio da igreja, é uma recomendação, né, do Espírito de Profecia para os últimos dias, então a gente trabalha com isso. Então a gente não faz fazer uma pastelada, a gente não faz uma pastel fora sem carne. Vou fazer então, e coisa assim, mas eu tenho um documento, depois você pode estudar em grupo qual é as recomendações incentivando o tipo de atividade certa. Vou pedir para o senhor então. Ok? Manda para mim lá. Tá? Então, aqui está como é que vai funcionar o uniforme. Então, se as meninas usam as meias, se é baixinha, todas usam baixinha. Se é meia 3/4, todas usam 3/4. Nada de uma lá em cima, outra lá embaixo. Tem que ser padrão uniforme. Então, todo mundo daquele mesmo jeito. Ok? Então, lenço com arganel, né? Aqui o arganelzinho e tal, né? E assim por diante. Vocês vão... O primeiro passo, depois de fazer as inscrições, confirmar tudo, é correr atrás de patrocínio, tirar as medidas da gurizada, pedir o tecido, tá? Os tecidos, que tem, não é qualquer tecido, você vai comprar em qualquer loja aqui no bairro. O tecido ele tem um tecido oficial, sabe? Para você chegar lá no evento, não chegar lá com um azul que não tem nada a ver com o outro azul, entendeu? E tal. Então tem que ter tudo o tecido certinho, aí você compra o tecido e aí manda fazer dentro das medidas. A gente tem dentro do manual de regulamentos do RUD, né, dos uniformes, a gente tem lá toda a orientação certinho, como é que é as medidas, né? Cada coisa tem o seu lugar, na manga direita, em cima dos bolsos, a distância aqui de cima, de um para o outro, tem tudo bem certinho, então não pode ser feita a toque de caixa, senão fica tudo feio e aí, né, não representa direito. Então, aí vocês vão providenciar então a compra do tecido, quem vai confeccionar isso aí, tem que fazer solicitação, eu posso passar depois fornecedores para vocês. Temos aqui em Santa Catarina mesmo, lá em Brusque, eu já fui até a NHC, que é da Cíntia, né, do Márcio Halai. Mas além deles, também tem, talvez para você até melhor ainda, aqui trabalhar com Galtérica aqui do Rio Grande do Sul, aqui perto da região de Porto Alegre. E o Galtérica é muito bom, hoje é o maior fornecedor de tudo do Brasil. Do Brasil, eles dão conta de tudo. Hoje, tudo quanto é arganel, tudo quanto é trunfo, todos os emblemas, tudo quanto é coisa de grande quantidade, tudo que você precisar, eles vão nos maiores camponis, abrem lá no Campuni que nós temos agora em Barretos, né? Eles são os maiores centros de vendas de materiais, são os deles, né? O Galtérica. Então aqui, como aqui Criciúma daqui para o Rio Grande do Sul também é um pulo, é bem fácil, prático, bem rapidinho de mandar para vocês. Tá? Eu posso passar o contato do pessoal tudo certinho depois. Anota aí para me pedir, pastor. Tá anotando tudo isso. Depois dos fornecedores. Tá bom. Brusque você ia ter a casa bem certinha, né? Sim. Mas lá de... Às vezes o de Brusque atrasa um pouquinho.
Com certeza. Já o período do Gautério, a tendência é eles conseguirem mandar no tempo hábil direitinho. Ok? Então vamos lá. Aí vocês mandam fazer. Aí depois que está todo mundo com o uniformezinho, aí vai ter o primeiro dia da admissão. Aí é a cerimônia em que todos vêm com o uniforme sem o lenço, monta um negócio bonito aqui na frente, os lencinhos tudo separadinhos por nome, aí vai fazer a cerimônia, aí é o momento de colocar todos os aventureirinhos aqui à frente, aí quem vai admitir? Os pais. Nos gravadores a gente faz muitos líderes fazer, e os aventureiros também podem fazer, só que como a gente trabalha com rede familiar, a gente quer a família envolvida. Os pais vêm, trazem o filho, agora querendo chamar os pais da Emily. Eles vão então colocar o lenço na filha. A hora que eles vêm, eles se sentem, né? Que é um momento especial. É uma formatura. Você faz toda uma cerimônia bonita, tudo decorado, entradas e tudo diferente. E eles vêm, e aí você pega alguém, separa alguém para tirar foto deles. Cada um coloca o lencinho, ensina para eles, ó, é assim, você dobra assim, tem que ensinar alguém, tem que dar o suporte, coloca o lencinho desse jeito aqui e tal, aqui do lado, tira foto um por um para registrar, no próximo momento, botar isso tudo, botar no telão, desaparecer com os filhos na foto. Se é evangelismo, é isso. Que eles vão pegando gosto, vão vendo que eles estão sendo valorizados. Às vezes famílias simples, recebendo um negócio todo especial, aparecendo na tela de um programa bonito de gratidão, um culto de gratidão no final do ano, e lá eles ali fazendo com os filhinhos, eles se sentem muito assim, felizes por esse momento. Tá? Então tem que usar de sabedoria para esse momento. Tá? Aí admitiu todos em lenço, a admissão sempre é, né? Aqui, Maranata, aí a criança levanta a mãozinha dela também e diz: o Senhor logo vem, tem que ensinar as crianças antes. Aí então, baixa as mãos e aí então coloca o lencinho. Ok? Então é assim que funciona tanto as admissões quanto as investiduras também. Tá? Terminando aqui, depois vamos tirar. Isso. Aconteceu alguma coisa lá, pastor? Pastor, o fino. Oi? Aconteceu alguma coisa lá? Desculpa, eu acho que volta ali, eu acho que passou demais, você não está voltando. Acho que era a última tela só ali já para encerrar. E depois vamos tirar um pouco mais de dúvida aí no bate-papo. Isso. Isso, a última tela. Tá? Aqui só complementando, na verdade, os uniformes, né? Como é que é o uniforme de cada um. Mas isso aí depois também vocês vão. Isso aí é uma coisa bem simples. Então acho que era só isso mesmo, dessa primeira parte. A administração aqui, ó. Pastor, Oi. Eu tinha combinado com eles que, por volta desse horário, estaria fazendo uma reunião de pequenos grupos. Pode eu vou ali atrás. Fica tranquilo. Então, se o senhor precisar de alguma Só coisa... não faça muito grito lá para não atrapalhar aqui. Tá certo. Pode deixar. Esse aí é esse para esse cara. Aí, antes do senhor ir embora, cumprimenta lá. Não, sim. Já estou terminando mais uns 10 minutinhos, estou terminando. Fica à vontade. Tá bom? Beleza. Aqui, isso aqui são as questões de administração que tem que ser feito, né? Planejamento, as reuniões, no máximo 1h30. Mínimo 2 vezes por mês. Já definiram qual dia da semana que vai ser feito o horário? Não. Tem que definir Vai isso. depender da horário da escola. Ajustem bem, do jeitinho bem gostoso e não tenham problema em se precisar mudar e alterar, porque o nosso foco é eles, mais do que a gente. Tá? Que depende da gente também. Relatório tem que ser enviado para a associação, apresentar sempre a comissão da igreja. O diretor do clube é membro oficial da comissão da igreja local. Okay? É membro oficial da comissão da igreja, tem que participar da comissão da igreja, apresentar os relatórios, para fazer os pedidos e tudo mais, ok? Então, ó, as unidades, ó, 6 a 8 participantes, conselheiro, ok? Recursos, tem que pedir, já que a igreja local, quem sabe, tem um caixinha separado para o caixa dos A gente aventureiros. pensou em fazer um carnezinho para padrinhos. O apadrinhamento é excelente. Tá? Coloca lá para a igreja, apresenta cada criança ali, ó, as fotos das crianças, precisamos de um padrinho, esse menino aqui, ó, se minha família é simples, isso, quem aqui poderia ajudar e tal. Eu acho que é isso aí. Gente, alguma coisa mais assim é interessante para vocês, se vocês têm dúvida, que eu poderia orientar, porque eu acho que é mais uma questão de dúvida, porque eu poderia ficar falando muito mais coisa, mas assim, ó, então
eu encher vocês com 1 milhão de situações e vocês vão, né? Então vamos pela prática. Ô pastor, para a gente poder iniciar agora, todos nós temos que ser investidos, certo? Não, vocês podem ser admitidos. Admitidos. Vocês podem ser admitidos no dia da admissão oficial. Ou seja, Alguém pode vir um distrital de aventureiros, um regional de aventureiros, ou eu posso vir, ou algum outro diretor, líder de clube, algum clube, e podem vir aqui ajudar vocês, ajudar na programação e também admitir a liderança junto com os aventureiros na mesma data. Não tem problema em ser assim. No caso, quando a gente for se apresentar para eles, então a gente não necessariamente tem que ser Não necessariamente. Mas se vocês acham que seria melhor, pelo interessante. esquema de vocês lá para poder já, aí você tem que agilizar, mas tem que agilizar o uniforme.